Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Trainingcast. Esse que, nem sei qual é o episódio, Felipe, eu acho que deve ser já o 20º episódio. Amém. E hoje, amém, né? E hoje estamos aqui com Bruna Franco, a Olá. nutricionista materno-infantil. Ela vai explicar o que é isso. Olá. Seja bem-vinda, Bruninha. Bruninha, Muito seja bem-vinda. muito obrigada, Júlia Lippe. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Nutrição materno-infantil, né, é a área que cuida de gestantes, lactantes, que são mulheres que amamentam, bebês, crianças e adolescentes. Olha aí. Então, eu trabalho aí nessas áreas aí do início da vida, né? Eu cuido do bebezinho desde que ele está no ventre materno Que massa. e vou acompanhando até a adolescência. Perfeito. Bruninha, Já muito. mandou assim, ó, já vem com Já. informação, pessoal. Júlio falou pra você que ela ia explicar daqui a pouco, não. Ela Exato. meteu logo na. Ah, Daqui você a falou pouco para eu foi um- explicar? Perfeito. Bruninha, muito obrigado pela sua disponibilidade, tá? É um prazer enorme ter você aqui. Bom demais. Eu que estou honrada de estar aqui com vocês. Que massa. Bom, fala um pouquinho sobre você, né? Antes de começar o nosso. Quem é Quem Bruninha? é Bruninha? A gente, Bom. a gente tem uma dúvida, né? Porque a gente veio conversando no carro, caramba, Felipe, qual é o sobrenome de Bruninha? Porque a gente só sabia o Instagram, né? Que é E Agora Bruninha. Mas aí agora a gente quer saber sobre a sua vida. E agora, Bruninha, né? Bom, vamos lá. Meu nome é Bruna Franco, meu sobrenome é Franco. Eu nasci em São Paulo, morei em São Paulo até os 10 anos de vida. Depois me mudei com toda a minha família para Fortaleza, onde eu comecei a faculdade de nutrição. E aí eu conheci o amor da minha vida, que morava aqui em Recife. Oh. A gente namorou à distância por 4 anos. Caramba. E depois de 4 anos, nós nos casamos e ele me trouxe para cá, né? Me carregou para cá. Então, minha família segue em Fortaleza. Eu terminei minha faculdade aqui em Recife. E, enfim, já fiz de tudo um pouco, assim, dentro da área da nutrição e fora dela também. Já trabalhei em cartório, em hospital, representante de medicamentos. E aí eu, de fato, depois da gestação do meu primeiro filho, Luca, né? Eu tenho 2 filhos, o Luca e a Esther. Aí, na gestação do meu filho, Luca, eu realmente me encontrei aí dentro da nutrição materno-infantil. Comecei a estudar, comecei a gostar da área. E aí veio para ficar, assim, ganhou meu coração essa área da nutrição, que foi quando eu comecei a, de fato, atuar nessa área. Na faculdade tu não tinha nem conhecimento ou tipo sabia e Nada, na não faculdade a gente quase não estuda assim muito nutrição materna infantil. Acho que a gente tem 1 ou 2 aulas, uma coisa muito por cima, né? E na época não se falava tanto, a gente não tinha tantas especialidades dentro da nutrição. Isso é uma coisa meio que atual, acho que dos últimos 10 anos para cá no máximo. Caramba. Né? Então, agora que a gente tem bastante nutricionista que cuida da parte de oncologia, nutricionista esportivo, estético, clínico, e o materno-infantil é relativamente novo. Então, realmente, eu só comecei a atuar mesmo nessa área há mais ou menos uns 7 anos. 7 anos para cá que eu atuo. É legal porque, na verdade, a gente, querendo ou não, como a gente trabalha com treinamento, a gente meio que vive numa bolha. Então, todo nutricionista que a gente conhece é esportivo. É. E a gente acaba associando que nutrição é isso, né? É. Se forma, automaticamente ele é um nutricionista esportivo. E é legal porque clínico também, né? clínico também, a gente começa a ver que tem comportamental agora, né? Comportamental. Que eu achei uma abordagem exato. muito interessante. Exato. A matéria, então, pô, é bem legal ver que realmente a nutrição, assim como a educação física Exato. também, é algo muito amplo. Não necessariamente é só o personal ou é só o esportista. Isso, com certeza. As pessoas associam muito a nutrição a emagrecer, né? Ou fins Exato. estéticos, né? E na minha área, isso de fato, claro que acontece alguns atendimentos para o emagrecimento, mas são poucos, né? A gestante, na verdade, ela precisa engordar, né? A gente precisa Engordar fazer com que a com gestante saúde, né? engordar com saúde, mas ela precisa ganhar peso, né? Ganhar peso é diferente de engordar, enfim. Mas ela precisa ganhar peso. A criança também ganha peso, cresce, né? Então é diferente aí, não tem tantos fins estéticos no meu tipo de atendimento, Massa. é mais clínico mesmo. E, Bruninha, tu tava falando antes com a gente, e a gente sabe que você já trabalha com um monte de coisa, Ai, meu Deus, mas eu queria que tu muita. falasse assim, qual é o teu serviço principal hoje? E fala um pouquinho sobre os adjacentes. Ok, vamos lá. Meu serviço principal hoje, né, o que eu mais faço é, de fato, atender esse público materno-infantil. Hoje, na verdade, de outubro para cá, né, então faz mais ou menos aí uns 4, 5 meses, eu estou atendendo apenas online, né? Com a pandemia, nós pudemos ter essa possibilidade de atender as pessoas online. Antigamente não era permitido. Ah, sim. E da pandemia para cá, esse atendimento cresceu muito para mim, né? Então eu atendia num consultório presencial, mas às vezes eu ia para atender online lá, né? Assim, as pessoas, a demanda de pessoas de fora, às vezes até de outros países, também me procuravam por conta do Instagram. E aí, depois de muito tempo no consultório presencial, eu realmente decidi atender só online. Então, hoje eu atendo online, na minha casa, eu tenho um espaço que eu organizei para esse tipo de atendimento. E aí eu tenho mais tempo disponível para também ficar com meus filhos, almoçar com eles em casa e tudo mais. Então, o meu principal é esse. Mas eu também tenho um projeto, né, social que se chama 1000 Dias que Valem uma Vida, no qual eu me dedico todas as quartas-feiras.
E aí eu atendo mais ou menos 22 famílias de 2 comunidades carentes, bem carentes de Recife. E eu escolho famílias que tenham ou gestantes, ou mulheres que amamentam, ou crianças até 2 anos de vida, onde eu faço o cuidado da programação metabólica, né? Que, na verdade, é a nutrição do início da vida, que define quem esse adulto será. Então, em nenhum momento da vida, a gente pode interferir mais do que nesse começo aí da concepção até os 2 anos de vida. Né? Então, eu cuido dessas famílias e aí eu consegui levantar maneiras da gente conseguir fazer uma feira mensal para essas famílias de produtos perecíveis, então, frutas, vegetais, né? Então, basicamente, essas são as 2 coisas que eu mais faço. Mas eu também tenho turmas de mentoria em introdução alimentar, então eu faço turmas fechadas de 10 mães e vou acompanhando os bebezinhos durante 6 meses. Eu também atuo na minha igreja, enfim, eu acho que eu faço muita coisa. Nossa, Eu queria fazer um podcast também, quem sabe Olha um dia. aí, Ela falou, tô cheio de ideias. Eu vi aqui hoje. do mesmo jeito que a gente começou isso aqui, foi quando a gente foi convidado para um. Então, esse aqui Sim, pode ser o pois start quem do sabe, seu. exatamente. Mais Estou me uma- inspirando em vocês. A gente foi convidado pra um, a gente saiu de lá e fez, Júlio, a gente tem que abrir um podcast. Tem que fazer. É muito muito massa. legal. É muito legal. Muito A gente legal. saiu de lá com a ideia montada, já ligou pra todo patrocinador que podia imaginar. Perfeito. E saiu de lá, montou. Acabou-se. Perfeito. É muito bom conversar do que a gente gosta, Exato, né? exatamente. Uma coisa que você Exatamente. vivencia diariamente, tem domínio. Isso. Então, mas hoje, assim, o seu atendimento, ele se restringe à materno-infantil ou tu atende adultos também? Não, 100% materno-infantil. Ah, que massa. Quando algum adulto me procura, eu indico Vai um pra monte outra de pessoa. nutricionista. Ai. Não gosto, não é minha praia, entendeu? E eu também não me debruço tanto estudando essas temáticas de hipertrofia, né? Aham. Doenças comuns no adulto, a parte de saúde feminina, né? Ovário, micropolicístico, endometriose. Isso eu não me debruço muito estudando, então eu prefiro passar. Graças a Deus eu tenho bastante demanda na minha área. Graças Ah, a isso é Deus. muito legal. E trabalhar online é muito bom, né? Essa Muito liberdade bom. que você estava falando antes é absolutamente incrível. Aí me tira uma dúvida, Bruninha. Pronto, você trabalha online hoje, então isso para você te permite essas condições mais tranquilas em relação aos seus filhos, com seu marido talvez, não sei como é o trabalho dele, mas com seus afazeres da vida normal, né? E você começou a trabalhar assim pós-pandemia. Aí uma dúvida. A gente vê muito, por exemplo, principalmente pós-pandemia, muitas pessoas, na nossa área nem tanto, porque eu acho que a educação física é uma área que ela vem desde cedo sempre muito ativa nas redes sociais, mas na nutrição, a psicologia, eu vi um pouco mais quieta nesse sentido, né? De uma forma geral. Você acha que hoje, para um nutricionista chegar a ponto de conseguir ter demanda para atender apenas online, ter essa liberdade, ele precisa estar 100% ativo nas redes sociais ou tem uma forma de eu conseguir fazer isso sem estar? Porque tem muito aquela temática hoje de tipo, eu quero ser um nutricionista bem-sucedido e com liberdade, mas eu não quero botar minha cara na rede social porque eu não sou feito para isso. Eu acho que... É meio difícil, né? É meio difícil, né? Na verdade, assim, obviamente que vai se sustentar no mercado e na carreira aquele profissional que for bom naquilo que faz, que estuda, né? Eu acho que o diferencial é a competência mesmo. Infelizmente, hoje a gente está numa era aí onde o marketing talvez esteja mais alto do que a competência, né? Então, muitas pessoas fazendo muito bem essa parte de Instagram, mas aí também, se ela não tiver um mínimo de competência, de seriedade, de estudos, participar de congressos e se aprofundar cada vez na sua área, ela não consegue se manter por tanto tempo. Ou, pelo menos, não consegue manter um acompanhamento daquele mesmo paciente. Porque eu acho que um dos desafios na nutrição é não só você ter pacientes de primeiras vezes, mas é você pegar aquele paciente e ir acompanhando. Então, é uma delícia quando eu faço a nutrição na gestação. Depois eu pego o bebê que nasceu, que vai fazer a introdução alimentar. E eu tenho alguns que já têm 4, 5 anos que eu acompanho desde a gestação. Isso é muito legal. Mas, hoje em dia, eu acredito que o mundo está, né, no virtual, assim. Então, eu acho muito difícil alguém querer uma modalidade 100% online para a sua profissão, sem também estar divulgando aí os seus serviços usando essas ferramentas. Então, eu acho que hoje a gente precisa estar nas redes sociais, porque o mundo está lá, sabe? Claro que, antigamente, a gente tem alguns médicos ou até nutricionistas mais antigos, antes, né, desse boom de redes sociais, que já tinham um nome, né, que já atendiam há alguns anos e que se mantiveram. Mas eu acho que, de fato, a gente precisa quebrar um pouquinho essa vergonha de aparecer, né? E tá investindo aí um pouquinho nas redes sociais, sim, com certeza. Até porque é algo que a pessoa fala assim, mas eu não sei falar. Claro que você não sabe, você nunca fez. Exato, Né? é um Colocar a treino, cara. com certeza. Júlio, quando eu comecei a trabalhar com o Júlio, há um tempo atrás, que eu era estagiário ainda, Júlio era o formado na época,
Eu fiz uns vídeos na época, comecei a fazer conteúdo na internet, e eu lembro, os vídeos eram horríveis. Eu olho pra trás, porque fica salvo no Instagram aquela droga, né? Aí eu vou olhar e falo, meu Jesus. Não era horrível, não. Era só engraçado, velho. Exato. Mas quando você compara hoje com o conteúdo que a gente produz, você olha pra trás, meu não, Jesus. com certeza. Né? Eu posso falar do vídeo? Não, esse não. Falar, Tá? não, tem que falar vai que era falar. engraçado. E aí- É sério. Era muito engraçado, Bruninho. Sério, teve um dia assim que foi o cúmulo, velho. Desculpa, Eu pessoal. cheguei no trabalho, ele A fez, gente tem que Felipe, vem cá. A gente dá uma pausa aqui pra falar disso. Abrir um parêntese gigante, Vamos falar dos Bruninho. patrocinadores, Júlio? Não, já depois disso a gente fala. Tá bom. Porque Felipe eu tava lá, né, chovendo pra caramba em Recife. Chuva. Tudo alagado. Tudo alagado. Eu disse, pô, velho, tá fogo pra chegar na DOC, que era onde a gente trabalhava. Sim. Aí eu abro o Instagram. Aí tem o quê? O story de Felipe. Aí eu vou olhar o story de Felipe. Aí tá Felipe na chuva, gravando, dizendo assim, gente, eu acabei de descer do ônibus, tá chovendo, tá tudo alagado, mas eu só tenho que pensar uma coisa, gratidão. Aí eu disse... Irmão, não tem problema nenhum ficar puto da vida porque tu tá molhado e desceu longe e vai ter que ir andando pra casa. Velho, aí nesse dia foi o cúmulo. Foi muito engraçado, velho. Eu acho que rede social, as pessoas têm uma dificuldade que elas olham as outras redes sociais e elas acham que elas precisam reproduzir aquilo. Aham. Mas eu acho que quanto mais você vai mexendo e vai encontrando a sua identidade, você sente mais liberdade em ser quem você é. Exato. Totalmente. Então, no começo do meu Instagram, eu acho que não apaguei. Se vocês forem rolando lá. Vou procurar depois. Tipo, tinha umas roupas minhas com uma bata branca, assim, sabe aquela coisa bem fria de consultório médico? Eu nem usava bata no consultório, mas eu Mas pra achava gravar, que eu né? ia Mas tipo, socialmente era mostrar mais, né, autoridade. autoridade no assunto. Se eu Normal. usasse um jaleco e, tipo, não tem nada a ver com o meu dia a dia, né? E quando com você vê o que criança. dá certo na internet é justamente essa autenticidade, né? Tipo assim, Isso. você ser você, ponto. A galera quer ver Exato. você, ponto. Não, dentro da minha área mesmo, por exemplo, o Júlio sabe, eu já falei pra ele, a visão que eu tinha de um profissional de educação física de sucesso era aquele cara que falava, não, flexão de quadril, porque não sei o quê, porque a glândula numeral do ombro. E aí eu falava, cara, isso é um profissional que sabe o que está fazendo. E quando você começa a entender que, na verdade, não é nada disso, Isso. né? Você pode até saber disso, você deve saber disso, mas você precisa falar pro Isso. seu aluno isso. Isso, exatamente. É o público leigo que está assistindo a Exatamente. gente, E né? ele é leigo, ele não quer ser especialista. Ele quer ser Não. leigo, ele quer o resultado Isso. e acabou. Mas só contextualizando isso que aconteceu. Exatamente. Ele tá explicando. Não, mas o pior é que não tem explicação, porque na verdade o que aconteceu comigo nessa época foi um erro. A gente tava vivendo uma época de onde tinha que aparecer na rede social, né? Tá. E eu tava no começo não, eu tava no meio da faculdade, se não me acho que engano. era. E aí eu me vi querendo aparecer também. E aí na época eu sempre gostei muito de ler. E eu tava lendo muito conteúdo de Paulo Vieira, Mário Sérgio Cortella, que falam muito sobre as questões de gratidão, de propósito, né? E aí acontece uma coisa que eu acho que tem um livro sobre isso, que é sobre aquela questão de que é gratidão forçada, que é o que você falou agora. Sim, é verdade. Né? Sim. Que eu acho que a gente também tem muita questão de, por exemplo, quem nunca pegou um livro, leu o livro, eu sei sobre esse assunto. Né? Eu sei, eu posso falar sobre esse assunto. E aconteceu muito comigo na época. Eu li o livro todinho assim de Cortella, eu posso falar sobre isso. Eu abri a câmera e Eu falava. vivencio isso, né? Eu vivencio isso. E não é assim, né? Não é. Verdade. E depois eu apaguei justamente por isso, porque depois de que amadureci um pouco essa ideia, que eu olhei pros vídeos, eu falei, cara, pode ter até conteúdo aqui, mas não é profundo, não é a ponto de realmente passar a essência daquilo que o livro me passou. Isso. Né? Verdade. Porque quando eu leio aquele livro de Cortella, por exemplo, eu leio pensando em Cortella. E aí, quando eu penso em Cortella, eu penso na autoridade que ele construiu ao longo da vida dele, que traz também autoridade para a palavra dele. Exato. E aí eu falo, cara, não é meu lugar de falar isso aqui agora, né? Sim. Eu não posso ler um livro e falar. Então, não é porque você lê um artigo que você pode chegar falando tudo aquilo que ele couber. Até porque a gente sabe que ciência não é feita de um artigo só, por É exemplo. verdade. Né? Então, foi só nisso. E aí, por isso eu parei essa época. E eu acho interessante até porque cria um filtro hoje em dia para rede social, né? Total. Não pode achar que você não tem um domínio pleno para falar sobre aquilo. Às vezes, pleno é uma palavra muito forte, mas um mínimo domínio básico para você falar sobre aquilo. Eu acho que a gente também fica muito forçado a que a gente fica com medo do que os outros vão pensar da gente nas redes sociais, né? Aham. Então, a gente acaba ficando Olha o que chegou tipo, aí. eu tô com medo de ter um monte de nutricionista me assistindo e se eu falar alguma coisa, então eu vou começar a dar referência de tudo que eu vou falar e não precisa ser assim, eu acho que tem que fluir naturalmente. Obviamente que tem pessoas que têm mais facilidade, eu naturalmente tenho mais facilidade para falar. Sempre gostei de redes sociais, desde a época do Fotolog, eu tinha... Não, eu aí, sou meio velha, gente, não vou Bruninha, falar a minha idade, eu Bruninha. não precisei falar a minha idade aqui. Isso aí né? não precisou, Não vou- agora não foi vou uma entrar nesse revelação. detalhe. Mas, assim, desde o Fotolog eu adoro, né?
expor, assim, colocar coisas da minha vida, escrever textos. Então, eu tenho uma facilidade natural. Mas também, uma coisa que eu aprendi, que vai um pouquinho na contramão do que a gente está falando, é que internet é um dos tipos de investimento que a gente faz na nossa carreira, né? Mas a gente precisa muito de network, a gente precisa muito dessa troca, de conhecer gente. Sim. Gente, por exemplo, de jornais, né? Que a gente possa dar entrevista. Então, eu já tive a oportunidade de dar algumas entrevistas ao vivo na televisão. Mas tudo isso, coisas que a gente vai indo atrás, que eu acho que também a gente não pode parar de pensar que a gente vai ter clientes também de outras áreas que não estejam ali no Instagram. Né? Então, por exemplo, eu já cheguei no comecinho quando eu comecei a atender, eu fui em um monte de consultório de pediatra para me apresentar. Eu fiz um folder bonitinho, eu deixei o folder, né, na mão desses pediatras. Então, esse contato também com o público profissional faz toda a diferença. Principalmente que tu veio de Fortaleza, né? Então, tu, tipo, isso, não tinha nenhuma referência, exatamente, né? nenhuma referência. Então, realmente agora, quando eu fui representante de medicamentos, eu visitei muito pediatra. Então, eu conhecia já alguns, porque eu trabalhava com medicamentos para a pediatria. E depois eu trabalhei com leites para bebês, né? As fórmulas infantis. Então, eu também visitei pediatras. E aí, quando eu saí dessa área e entrei na materno-infantil, eu me aproveitei dessa cartela aí de pediatras que eu já conhecia para visitar. E também visitei alguns que eu não conhecia, mas que eu sabia que tinham um potencial aí de prescrição e de pacientes maior, né? O que eu acho legal é porque o que a gente está falando aqui, por exemplo, é prospectar, né? Você prospectava para um serviço ou um produto. E uma coisa que eu acho que falta muito hoje é prospectar é uma parte da venda, né? Uma fase da venda. E aí, a gente não tem aula sobre venda. Porque quando a gente fala assim, não, vender um produto é fácil. Eu consigo vender, tá aqui, ó, eu vou vender isso aqui. Isso. Como é que eu vendo um serviço? Né? Exatamente. E aí, isso é uma coisa que eu acho que talvez por você ter sido representante comercial antes, que você tinha que vender um produto, apresentar um produto, na hora que você foi para apresentar um serviço, que no final é o seu produto, ficou muito mais fácil, né? Sim. Que infelizmente é o conhecimento, são soft skills que a gente não tem hoje. Né? Que infelizmente a faculdade, que seria o link, né, entre o ensino médio e o mercado de trabalho, não passa pra gente. Não, de jeito né? nenhum. Então, ou você nasce com... Não nasce, né? Mas ou você, ao longo da faculdade, você pelo estágio, pelas experiências, você adquire um pouco disso, vai atrás de adquirir isso, sabendo que você vai errar no começo e não tem problema nenhum, né? Ou então você vai ter que adquirir mais velha, com 28, 29, sei lá, 25, 26. Já no mercado de trabalho, você vai ter que aprender a dar seu jeito de se virar. Né? Isso então, vamos aproveitar e vender agora, nossos patrocinadores. Perfeito. Vocês estão vendo ele chegando na mesa, né? Vamos começar por isso? Eu vi. Bota essa câmera aberta, Felipe, e veja isso aqui. Vou até pegar aqui para ler, porque Rafael, da Cave Pizza. Lembra da Cave Pizza? Fala da Cave Pizza, Felipe. Galera, Cave Pizza, mas a gente chama de Cave Pão hoje, né? Mas é aqui mesmo. Tem aqui, Cave Pão. Cave Pão, tá? Galera, a gente tá aqui para anunciar hoje, muito feliz de anunciar, na verdade, um novo produto da Cave, tá? A Cave tá lançando hoje um pão que ele é da mesma linha deles, né? Feito com grão de bico, feito com todo aquele processo. Vou dizer aqui, ó. Farinha de trigo, farinha integral orgânica, farinha de trigo orgânica, whey protein, aveia, linhaça marrom, específico, linhaça marrom, né? Sim. Pepita de girassol, gergelim com casca, sal marinho, fermento biológico e óleo de girassol. Aos alérgicos, galera, contém glúten. Tá. Percebam que sal e óleo estava lá no final, né? É. Importante dizer isso, né? Porque sabe que no rótulo Me corrija se eu estiver errado, tá, Bruninha? No Não, rótulo tá lá, certo. os primeiros ingredientes são os que tem mais, os últimos são os que tem menos. Exato. Então, galera, a Rafa tá lançando, a Cave tá lançando uma nova modalidade de serviço, tá? De produto, na verdade, que é justamente a Cave Pão, tá? Tem 4 sabores. Esse que a gente vai provar hoje é o de gorgonzola. E aí, Júlio? Bom? É só o pão, né, irmão? Mas é gostoso pra caramba. Tá. Dura até 2 meses, tá, pessoal? Ele vem congeladinho. Dá pra gente ter trazido um negocinho pra colocar em cima. Vacilou. Mas ele dura até 2 meses no seu congelador, tá? Ele vem congeladinho, bonitinho, tá? Então, de verdade, eu tô ansioso pra comer, porque eu amo pão. Eu sou louco do pão. O que lasca minha dieta O que lasca minha dieta é pão, cara. Pode botar tudo na minha frente, sim, mas botar um pão lasca minha dieta. Não tem condição. Então, eu tô muito feliz com esse produto. Eu vou comer daqui a pouquinho, tá? Espera só o Júlio terminar, que ele vai falar um pouquinho sobre o Fala logo o próximo. Senão vai ficar falando de boca cheia aqui. Exatamente. Aí não dá, né? Então, galera, Cave Pão... É estranho, o cara quer falar Cave Pizzas. Cave Pão, quiser contato, vai aparecer o QR Code, vai aparecer o link de contato aqui do lado, tá? Próximo patrocinador, BS Cross, tá? Tem do seu lado, Bruninha, uma coisa muito especial pra você. Pegue só a roupa, viu? Pegue Porque só. tem mais outro presentinho aí. Posso ver? Coisa boa. Vamos lá. Deixa Tem eu 2 abrir presentes aqui. hoje? Não é que o outro patrocinador tá ali dentro. Entendi. Posso abrir? Pode, deve. Oba.
Adoro presentinho. Bom Galera, demais. BS Cross, tá? A melhor loja Ai, gente, eu adorei. bonita, né? Demais. Adorei. Show de bola. Galera, Tem BS que pegar Cross é a aqui. melhor loja, assim, sem dúvida alguma, para você adquirir seus equipamentos, suas roupas, acessórios, para o seu treino ser eficiente e você desempenhar da melhor forma possível, tá? Lá você vai encontrar absolutamente tudo. Desde camisas até grips para quem faz crossfit, até corta-vento tem, você que tá aí andando de moto, tá? Olha, Team BS Cross. Amei. Gostou da cor, Bruninha? Amei. Que legal. Então, vai aparecer aqui também, ó. Aqui do ladinho, cupom TREINE10 para você ter 10% de desconto, tá, galera? Usa nosso cupom, garante a sua camisa, seu short, seu grip, munhequeira, até tênis. Tem tênis lá na loja também? Tem só na Cross RX. Tem na Cross RX. Vamos anunciar a Cross RX, Júlio? Hã? Vamos anunciar a Cross RX? Não, a Cross RX é parceiro da gente aí, tá sempre lá na Bunker, né? A sede dela, assim, maior é na Bunker. Tem tudo, velho. Tem todas as marcas, não só a BS Cross, tem outras marcas também. Tem material de treino, tem tudo que você imaginar na Cross RX. É incrível, de verdade. É uma loja Conheçam. completamente... E tá linda a loja da banca, né? É verdade. Acabou de ser inaugurada lá. Acabou não, né? Faz um tempinho já. Tem, mas é Mas nova. é bem recente, é uma loja absolutamente linda. Então, se você quiser conhecer lá na Bunker, Rogério da Silva Lucena, 515, vai ser um prazer ter você lá. Inclusive, se chega lá, tira foto com a gente. Olha aí, Júlio. Que é isso, cara. Chegou de manhã, tem famoso, foto, assim. tem foto com o treino 10. Eu quero ver alguém chegar na banca assim. Eu vi num quero tirar. episódio, aí eu queria tirar foto com o Cara, Felipe e Júlio aí. eu confio. Eu sempre falo assim, galera, comenta, faz um comentário. Júlio faz. Tu acha que vai comentar? Eu confio Vai nos meus comentar. seguidores aqui, tá? Próximo patrocinador. Antes de dizer isso, fala de seguidor, se inscreve no canal, bota Perfeito. aquele anúncio aqui, Felipe, que eu gostei daquele negócio. Tá? Se inscreve no canal, dá aquele like, comenta, compartilha, tá? Agora é a vez de Felipe comer e eu anunciar o patrocinador, que também tá aí dentro da sacola Bruninha, que é o Óculos Baga. Uai, eu não Procura tinha aí, tem um aqui. óculos, foi eu que escolhi pra você. Opa, agora que eu vi. Óculos Vamos Baga lá. é a sua melhor opção pra ter Adorei. estilo e diferenciado. Rapaz. Ei, gostasse? Desculpa aí. Faz um efeito aí agora. Aí tá Põe um certo. emojizinho de óculos. Adorei. Ficou Adorou? bom? Perfeito, Bom, eu preciso olhar no perfeito. espelho, depois eu Óculos olho, Baga, mas você pode muito encontrar o Óculos obrigada. Baga no Instagram deles e também na Cross RX, que a gente Lindão. acabou de falar. Bruna, esse óculos aí tem uma qualidade incrível, tem uma Lindíssimo. versatilidade, assim, você tem diversos tipos de óculos Sim. para você agradar todo mundo, né? E é tipo muito, o custo-benefício dele é muito bom. Então dá essa possibilidade do cliente comprar mais de um óculos. Sei lá, tu Perfeito. tem essa roupa aí, ó, tu bota um óculos, aí compra outra roupa. Então, E eu que adoro essas combinações, sou bem Eita. mulherzinha pra essas coisas. aí tá certo. Então, Óculos Baga, vai lá na Cross RX, vai no Instagram deles e solicita o seu, tá? E o último patrocinador acabou aí? Cara, eu amei esse pão. Tá bom? Eu amei esse pão. Muito Pronto. bom. Já vi que o Bruninho não vai comer nada, o Felipe vai comer tudo. Depois eu como. O nosso último patrocinador é a Clínica Meta. Conhece a Clínica Meta, Bruninha? Não De Diego conheço. Pascareta. Ah, já ouvi falar esse nome. Pronto, já tá vendo? Do Já ouvi Pasca todo falar mundo esse- conhece, já ouvi falar. mas a Clínica famoso, Meta, né? o famoso Pasca. Clínica Meta, você tem diversos serviços lá. Tem nutricionista, tem nutrólogo, tem esteticista, tem fisioterapeuta, cirurgião, tem tudo. Então, eles fazem esse trabalho multidisciplinar. Então, se você vai lá, normalmente as pessoas chegam pro Pascareta, né, que é o mais conhecido, né, mas ele faz um trabalho em conjunto. Então, você sai do consultório dele, já vai no nutricionista, já faz a dieta. Se quiser marcar alguma coisa, algum tratamento estético, já marca lá na hora também. Então, tem esse serviço conjunto que é incrível. Então, vou deixar aqui o Instagram deles, né, o arroba. Vou deixar aqui em cima, Felipe. Vou mandar para você, vai chegar esse Você arroba. vai entrar diretamente em contato com a equipe de suporte deles, tá? Vão te atender perfeitamente. E assim, diz que veio pelo Traincast, por obviamente. favor, marca sua consulta e garante lá. Vim pelo TrainerCast. Comenta no Instagram deles também, vai dar certo. Exato. Temos mais um patrocinador. Casa do Pará. É verdade, pô. Casa Caramba, do eu esqueci. Pará. Perdão, Barão. O açaí aí do seu lado, galera. Casa do Pará. Vocês já sabem, tá? Que a Casa do Pará tá com... Olha aí, olha aí, olha aí. A Casa Esse do Pará aqui é meu? é seu. Ai, claro, que delícia. Já vou sair daqui alimentada. alimentada. Casa do Pará, pessoal, tá com um produto novo, razoavelmente novo, né? Mas que eles vão dar um foco muito grande aqui agora, nesse ano de 2023, que é o açaí no pote. Você vai ter açaí no pote tradicional, Verdade. meio a meio, açaí cupuaçu e só cupuaçu. E o meio a meio é incrível, velho. Porra. E acredite se quiserem, tem uma cremosidade absurda. Tá duvidando? Compre e você me diz. Comentar aqui no meu episódio. Eu tô conferindo, vai todo mundo comentar aqui. Esse Ó, aqui... e vale ressaltar que eu indico o Caso do Pará para os Continue. bebezinhos que Olha vão provar aí. açaí.
Porque eles Sério? têm as polpinhas de 100 gramas, é um açaí pasteurizado, então ele tem uma Aham. qualidade, a gente não pode indicar qualquer açaí para gestante, para bebê. E eu sempre indico, caso do Pará, peça no delivery, porque eles têm as polpinhas de açaí puro, então Cara, que a legal. Bruninha indica. Olha aí. E agora, Bruninha? E agora, agora, Bruninha? Bruninha? E é muito Indica. legal porque é bacana a Casa do Pará, né? Porque a gente fala assim, tô vendendo porque é o patrocinador. Não é, porque a gente chamou Diego Pascareta. Pascareta, que é médico também, tava dando os motivos dele e porque são interessantes, né? Pelo processo e tal. E Bruninha também agora. Exato. Vou Exato. ressaltar. Então, pessoal, Casa do Pará, indiscutivelmente, o melhor açaí que existe, tá? Exato. A gente sabe da qualidade, até porque a gente Sabe. chamou o Barão e Caio aqui para conversar. E eles falaram dessa rigidez com os produtos. Isso, né? perfeito. O Barão disse que até que já viu o Caio mandar um caminhão inteiro voltar para o Pará porque o açaí estava verde. E ele não aceitava isso para Casa do Pará. Não, Isso e é pior que o bacana. Barão provou, fez, tá bom, o Caio fez, tá bom não, volta. Volta. Muito bem, mas tem que ser Exato. qualidade, É gente, isso, não tem jeito. rigidez. Vamos embora começar o nosso Perfeito. episódio Vambora, agora? Vamos Vamos conversar. continuar. Então, Bruninha, a gente sempre faz um estudo, né, sobre o convidado, sobre a área dele, né? E a nutrição infantil, naturalmente, tem muitas dúvidas, né? Sim, dúvidas minhas mesmo, né? Obviamente eu li sobre o assunto, mas eu tenho dúvidas assim que, por exemplo, né, uma delas, a gente vê, né, essa nutrição infantil hoje com muito mais foco, né, na alimentação melhor para as crianças e tudo mais. Eu li, e a gente vai comentar também já, não agora, viu, Bruninho? Sim. Sobre o período de 1000 dias, né, que Sim. você até falou do seu projeto que tem esse nome, 1000 dias, Isso. né, a importância desses primeiros 1000 dias. Só que aí eu vejo, por exemplo, a minha geração, a sua geração, a geração do passado, que não tinha nem um pouco esse foco, né? Total. E se a gente for comparar, por exemplo, as lancheirinhas, né? A lancheirinha do meu tempo, meu amigo, Biscoito recheado. eu levava pitulinha, né? Pitulinha quiser patrocinar também. Pitulinha, biscoito treloso, né? No máximo É bom uma não. maçã para dizer que é natural, né? Para dizer que é É um pouco que é saudável, saudável, né? E hoje em dia a gente vê um cuidado muito maior com isso, né? Até Tati falou, né? Quando ainda vem hoje em dia, por exemplo, chegar uma criança com a lancheirinha, uma Coca. Aí disse, meu Deus do céu, Coca-Cola não, minha gente. Pelo amor, não faça isso com as crianças. Né? E eu queria te perguntar para você, né, essa grande diferença, né, nos adultos de hoje. Né? Hoje a gente vê que a obesidade está gigante. Isso. E, obviamente, eu acredito leigamente falando, teve relação direta com essa infância que foi, tipo, largada. Totalmente. Como que quer, come processado, Totalmente. come besteira. Né? E eu queria que você explicasse um pouquinho dessa diferença, né, do passado para hoje. Isso, vamos lá. E não é nem só em relação à infância, é da nossa gestação. Então, a coisa começa, na verdade, o que a ciência já comprovou é que já começa no período pré-gestacional. Então, veja, o espermatozoide de um homem que não tem um bom estilo de vida não terá uma boa qualidade. E aí o óvulo dessa mulher também, que não tem um bom estilo de vida, não terá uma boa qualidade. Se essa mulher na gestação não tem um bom estilo de vida, se ela engorda demais, se ela faz um diabetes gestacional, ela já está programando esse feto para o desenvolvimento de obesidade e sobrepeso na vida adulta. Tá? Então, já desde a gestação, de quando nós éramos fetos na barriga das nossas mães, né, o que ela comia já impactava totalmente aí na nossa vida adulta. Então, a gente simplesmente hoje a gente colhe frutos dessa infância, né, dessa concepção e desse início de vida aí desregrado que na verdade não se sabia, né? A gente não tinha tanto acesso a estudos. Hoje em dia a gente tem tanto estudo diariamente que a gente não consegue nem acompanhar. Então, de fato, hoje, graças a Deus, a gente já tem aí uma conscientização um pouco maior por conta do avanço da ciência, por conta do avanço dos estudos, né? Mas ainda na nutrição infantil é uma luta muito grande, porque o que é muito comum eu atender? Pais e mães extremamente focados na alimentação, pesam a comida, fazem academia, tem nutricionista, tem personal. E para os seus filhos, que nada é infância, vamos dar, pode dar de tudo para ele. Então, isso é muito comum. Né? É uma guerra bem grande que a gente tenta lutar a passos de formiga, porque sempre ainda fazem essa junção da infância como o período de poder comer todas as porcarias do mundo e quando for adulto a gente se ajusta, né? E isso vai totalmente contra a ciência. Então a ciência já mostra que não é assim, né? Que na verdade o que no início da vida é que a coisa é mais definida para o resto da vida, né? Então,
Por isso que o trabalho das nutricionistas infantil precisa ser aí de formiguinha mesmo, para conscientizar. Agora, obviamente, que a gente já tem aí leis, por exemplo, então, hoje nas escolas já não pode, de educação infantil, não se pode vender refrigerante, isso já é uma lei. Caramba, Né? que De legal. até 6 Sério? na primeira infância. Aí depois de 6 anos já pode, né? Mas tá. a lei é para essa educação inicial aí da vida, maternal, jardim, né? Então, isso já é uma lei, isso já é um avanço, né? A gente já tem leis aí em relação a aditivos químicos, né? E regulamentações que pelo menos falem o tanto de açúcar que tem naquele produto. As grandes empresas, elas já estão começando a diminuir o teor normal de açúcar, né? Então, já está tendo aí, obviamente, uma maior conscientização. Mas na nossa época, a coisa era complicada. Era bem difícil. Era difícil. Por exemplo, quando a gente pega nós, pensando, por exemplo, na nutrição esportiva que a gente segue, né? Que querendo ou não é o nosso estilo de vida. E aí a gente tem, por exemplo, é muito comum no mundo fitness, né? O dia do lixo. Né? Então, pra gente, a gente pega um dia, não seria o dia ideal, né? Seria uma refeição. Mas você pega o dia inteiro, não. Mas Pega você o dia inteiro, você né? pega uma o dia inteiro, refeição pô. que você pensa, já comi mesmo, agora é o dia todo, né? Tem esse pensamento. Mas enfim, a gente tem, com a permissão do nutricionista, uma vez na semana, uma possibilidade de você comer fora da dieta o que você quiser. Calma, tá? Na nutrição infantil, até que ponto a rigidez da alimentação saudável ela é imposta? Porque, por exemplo, você tem que fazer seu filho se alimentar bem. Mas, naturalmente, ele vai ter contato com outras crianças, que nem sempre os pais vão ser tão Perfeito. rigorosos quanto os que você atende. Né? Então, até que ponto você orienta? Ó, até aqui dá para flexibilizar, aqui não, aqui tem que ser assim. Isso. Como é que você trabalha dessa forma? Realmente essa pergunta é muito interessante, porque eu vejo, às vezes, uma imposição, assim, exagerada, né? E a gente tem que também lembrar que o comportamento alimentar começa ali na infância. Então, as histórias ali de compulsão alimentar, né? Ou de transtornos alimentares que vão surgir na adolescência, eles têm raiz ali na infância, né? Às vezes por conta de uma proibição excessiva. Então, é normal, gente, a gente comer chocolate, uma criança comer bala, pirulita, ela vai num aniversário, vai ter brigadeiro, ela vai receber a sacolinha, né? Então, o que eu gosto de trabalhar muito com a família? Em casa é o porto seguro dessa criança em relação à alimentação. Então, é muito importante que em casa essas coisas não entrem, né? Que não se compre essas coisas na feira normal. Não seja uma rotina, né? Porque assim, o mundo vai tratar de apresentar as porcarias para as crianças, nas festinhas, na escolinha, né? E eu acho que faz parte da vida. Uma pessoa saudável não é uma pessoa que nunca consome esses itens. Eu gosto muito daquela regrinha 80-20, 80% alimentação saudável, 20% ali a gente pode comer esses produtos industrializados. O nosso corpo tem mecanismos para lidar com isso, né? E na infância eu gosto muito de trabalhar a família, o núcleo, a mesa da casa, a compra do supermercado, né? Como adoçar coisas sem utilizar o açúcar, por exemplo. Sucos que não precisam de açúcar, tipo manga, graviola, laranja, né? Então, eu tento ao máximo fazer com que a casa seja mais saudável, a geladeira, a despensa sejam saudáveis. E aí, fora de casa, vai acontecer um sorvete, uma festa. E a vovó vai querer dar tudo, né? Porque toda vovó é doida para dar. Né? E aí eu acho que tá tudo bem, né? A gente também não ficar nesse exagero todo com a criança, porque isso pode, a depender do temperamento da criança, se ela tiver uma tendência assim de ser mais ansiosa, ser uma criança, né? Existem alguns temperamentos infantis que interferem no comportamento alimentar. Então, a depender do temperamento da criança, essa rotina muito rígida, muito brusca, pode precipitar ali compulsões alimentares. O que eu estava viajando aqui quando tu estava falando, que é, por exemplo, tu falou desse caso de tipo, você ter dois pais que têm uma vida saudável e querem impor isso também para a criança de uma forma mais rígida. Né? Mas a gente tem um outro lado, né, que eu fico pensando como fazer, porque quando a gente chamou o Tati, que é uma menina que ela dá treinamento para criança, ela é especialista em treinar crianças, a gente conversou muito sobre comportamento. Né? Então, a influência do comportamento das crianças lá na aula tinha relação direta com os pais, com a infância, a primeira infância. E, tipo, quando tem pais que não têm uma rotina de comida muito boa, né? Tipo, se alimentam mal e querem que a criança coma bem,
né? Só que a criança vê a pessoa Não comendo tem como. besteira, né? Como é que é o teu processo de ação? Na verdade, eu sempre falo nas minhas consultas, não vou fazer um cardápio para o seu filho, vou fazer um cardápio para a família. Então, se o seu filho vai passar por algumas restrições, porque ele está com colesterol alto, a família inteira precisa embarcar nessa com ele. Porque imagina só, uma criança com colesterol alto, vendo todo mundo comer um hambúrguer com batata frita e ela não poder comer, né? Então, a família precisa entender que o exemplo ele é fundamental e que a criança ela aprende pelo que ela vê, e não pelo que a gente fala, né? Então as crianças elas são mestres em copiar comportamento, né? Então eu sempre trabalho a nutrição da família. E é a primeira coisa, quando eu percebo assim que a família está querendo separar cardápios, separar tudo, eu falei assim, não, presta atenção, vocês não entenderam ainda, a gente vai ter que embarcar nessa junto com o fulano. Se a saúde do fulano é importante para você, vocês vão precisar embarcar nessa com ele, né? Ele precisa do seu exemplo. E a alimentação saudável pode ser gostosa, né? Então, tenho muitas receitas, enfim, a gente não precisa ficar sempre naquele clássico, né, de frituras e tudo para ser feliz com a comida. A gente pode ter opções gostosas e saudáveis, né? Perfeito. Eu acho que a gente falou aqui dos dois extremos, né? Que é a família que come bem, às vezes os pais já treinam, tem a nutricionista, o personal, e tem o outro extremo que é os pais se alimentam mal. Mas também tem uma parte da parcela da população que não é nenhum nem outro. Eu não tenho nutricionista, eu não peso minha comida, eu também não como besteira todo santo dia. Eu como ali meu feijão com arroz, que é o padrão brasileiro, como a carne, me alimento de certa forma bem normal, né? E aí a minha pergunta é, porque eu acho que sempre que a gente fala nutrição para criança, eu acho que a primeira coisa que vem como barreira na cabeça dos pais, e você pode me corrigir se eu estiver enganado, é assim, dá muito trabalho, né? E tudo bem que tem aquele negócio. Você tá falando de você. Eu tenho certeza. Porque eu não sou pai, tá, gente? Calma. É pai de pet. E aí eu fico mandando ele fazer comida, alimentação natural com pet. Natural, e ele não quer fazer a gente porque dá aqui trabalho. Calma. Tá? Ixi, então ele vai passar por uma consultinha pré-natal. Antes do filho nascer, vai passar pela Nutri. Com certeza, não tenha dúvida. Mas eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é justamente isso. Que é dar muito trabalho. E aí uma coisa que eu até falei com o Júlio, eu acho que a primeira coisa que a gente poderia falar no episódio é uma forma de quebrar essa barreira. E eu queria, da sua visão, como é que você aconselha, por exemplo, você trabalha com 2 empresários, acho que é mais comum isso no ramo empresarial, tanto o homem quanto a mulher são empresários, trabalham muito, e ele fala assim, Bruninha, eu não consigo, por mais que eu quero de verdade, por isso que eu estou aqui com você, eu quero dar uma alimentação saudável pro meu filho. Só que eu não tenho tempo. Como é que você geralmente trabalha com pessoas assim? Geralmente essas pessoas que trabalham muito, a criança fica com um cuidador, né? Então, a criança ela cria vínculo com seus cuidadores principais. Então, quer seja uma babá, uma vovó que está cuidando durante o dia. Então, eu sempre peço para que esse cuidador principal da refeição esteja junto na consulta. Porque a criança não cria vínculo só com mãe e com pai, né? Ela cria vínculo com quem está ali no dia a dia. Às vezes, vínculos até maiores. Então, primeiro, é muito importante a presença desse cuidador, porque é importante fazer refeições juntos. É muito importante, não todas, mas pelo menos uma refeição ao dia, para a criança, socialmente falando. A mesa é o lugar de maior aprendizagem, é o lugar onde ela se sente acolhida, onde ela se sente socialmente compartilhando ali cultura com aquela família. Então, eu tento trabalhar com um cuidador que vai fazer as refeições dela, que vai entregar as refeições para ela, para tentar, de alguma maneira, fazer junto essa refeição com ela. Então, é muito comum uma babá fazer a refeição junto com a criança. E eu oriento que a comida saudável esteja em cima da mesa, que a babá tente pegar aquele alimento, né? Então, a gente vai... Se a gente optou por ter filho ou não optou, aconteceu, é uma responsabilidade e, de fato, dá trabalho. Tá? Assim, não tem como não dar trabalho. Se a gente quiser, se a nutrição for um valor na nossa vida, a gente vai ter um trabalho maior de preparar um café da manhã, de preparar uma lancheira, né? Então, de fato, o trabalho ele será aumentado naquilo que a gente vê como valor, né? Então, não tem muito como a gente ter uma refeição saudável para as crianças sem um pouco de trabalho ali. Porém, eu sempre tento facilitar. Hoje em dia existem muitas empresas que fazem refeições congeladas, inclusive para bebês, né? A gente tem empresas aí que organizam tudo para essas famílias que trabalham muito, né? Então, tem refeições congeladas, tem industrializados do bem, que a gente pode estar colocando na lancheira da criança naquele dia de maior correria, aquelas pipoquinhas mais naturais, estouradinhas. Tem alguns biscoitinhos que não são tão ruins, não tem um teor tão grande de químicos ali envolvidos, né? Então, eu sempre tento ao máximo dar o menos de trabalho com receitas fáceis, tipo crepioca, né?
né? Um cuscuz, um pãozinho com um patezinho de atum, alguma coisa assim, né? Então, eu tento, obviamente, que priorizar a praticidade. Mas eu não acredito muito nessa coisa de uma criança crescer comendo saudável, sem de fato ter uma comida mais caseirinha, mais natural ali ao redor dela, sem ela ir para uma feira, sem ela saber o nome dos vegetais, né? Sem ela conhecer o caminho do alimento até o prato. Porque criança, por natureza, é um bichinho curioso, né? Então, eles são super curiosos. E essa aprendizagem aqui na infância que vai perpetuar durante o resto da vida. Isso é muito legal. Tu tá falando agora, eu lembro quando eu era pequeno, que eu morava no Rio de Janeiro na época, ia pro mercado com minha mãe, e ela, escolhe lá tal coisa. Aí eu ia lá. Aí eu voltava, ela falou, não, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá legal, e por isso, por isso, por isso. E eu me vejo hoje querendo ir no mercado, porque eu quero escolher, eu gosto de escolher. E é legal, acho que traz essa referência, o que você falou logo no início, que nós somos o espectro do que nós éramos na criança, né? A gente falou com Tati isso também. É justamente isso, porque Tati, ela já trabalhou com uma criança, né, e que ela viu a criança crescer e tal, e já é adolescente, e ela consegue ver que os valores que ela passou para a criança na época se perpetuaram até hoje, Com né? certeza, E é gente. muito bacana A infância, ver isso. ela é o terreno da vida. E na alimentação, por que a gente fala assim, paladar infantil? Esse paladar infantil significa hoje em dia o quê? Uma propensão a comer mais biscoito, a comer coisas mais adocicadas, menos vegetais, mas porque antigamente a infância era marcada por esses alimentos. Hoje, talvez, as crianças que estão comendo mais saudáveis, quando elas forem falar paladar infantil lá no futuro, elas não vão se referir necessariamente a esses assuntos. Né? Então, o que a gente cria ali na infância se perpetua. Né? Os alimentos que a gente chama de comfort food, né? Aquelas comidas que nos trazem conforto. Então, eu lembro muito, eu tenho uma memória afetiva muito grande com lasanha, massas, porque era a refeição que minha mãe estava em casa, era o domingo, e ela sempre fazia uma massa. Então, eu amo comer massa, lasanha. Então, quando eu estou querendo uma comfort food, eu vou mais para esses alimentos, porque na minha infância era muito comum, né? Já meu marido tem outras, pequi, né? Ele cresceu no Mato Grosso, aí ele come aquele frango com pequi, que eu acho horrível. É um caso de amor e ódio, pequi. Ou a pessoa ama, ou a pessoa odeia. E ele ama, ele fala, ai, mãe, faz pequi para mim hoje. Eu não, nem vou na casa da minha sogra nesse dia. Então, é ali que a gente vai ter essas comfort foods ali pro resto da vida. Eu tô aqui na minha cabeça já, preparando para chegar em casa reclamando com minha mãe. Por isso que eu sou viciado em biscoito treloso. É culpa dela. Exato. Culpa dela. Tadinha, ela nem sabia, né? Mas aí, você já tem filho ou não? Não. Quando você tiver, se você tiver, você vai fazer diferente. Não, total. Vai dar uma maçãzinha, uma bananinha, uma panquequinha de banana com aveia. Né? Aí... Gente, eu tenho um filho de 8 anos que ele ama biscoito de arroz, aqueles biscoitinhos de arroz, Nossa, sabe? que não tem gosto de nada, né? Não, e todo mundo fala, não tem gosto de nada, parece isopor, é gosto de pipoca. Mas ele amava quando era bebê. E eu nunca deixei de comprar. E eu compro até hoje. Ele, mãe, tem biscoito de arroz? Manda na lancheira amanhã. Ele tem 8 anos e ele ama. Então, assim, isso é uma coisa muito da infância ali dele. É impressionante. Eu me inspiro muito... Você conhece Janine Hempel? Sim, Pronto. sim. Janine, velho, ela tem 3 filhos, né? E, obviamente, ela tem essa criação de comidas saudáveis. E, pô, ela, de vez em quando, ela filma o pirra pedindo pra tu comer um tomate cru. Sim, com certeza. Eu fui domingo agora num self-service com a minha filha, ela tem 4 anos. E a moça que estava atrás de mim ficou, que coisa linda! Porque eu costumo deixar a criança escolher o que vai colocar no prato, né? Eu sempre recomendo que a família ponha os alimentos e a criança guie o que vai querer no prato. Né? Então, isso é muito, muito importante, assim, a criança ter essa autonomia. E aí eu sempre passo pelo buffet de saladas. Filha, o que você quer? Eu quero ervilha, eu quero brócolis, eu vou querer o tomatinho do redondinho, mamãe, eu vou querer a cenourinha. Aí a moça que estava atrás, que coisa linda! Então, assim, porque isso já faz parte da minha mesa, do meu dia a dia, para ela é alimentação normal. E se a criança escolher parmegiana com batata frita? Também coloco, não tem problema nenhum. Perfeito. Eventualmente, a criança come uma parmegiana e uma batata frita, eu também como, quem não come, né? Justo. Então, eventualmente, ela vai comer, vai escolher batata frita. Mas né? Essa permissão para escolher o que ela quer, isso também acontece em casa ou não? Aí ela faz uma escolha limitada. Então, vamos lá. Eu falo, filha, hoje para o lanche tem pipoca, tem iogurte ou fruta. Qual dos 3 você quer? E aí ela escolhe. Então, dentro de casa, eu faço escolhas limitadas. Mas eu entendo que quando eu vou para um self-service com ela, é uma vez no mês, né? Então, se a gente está ali, eu também não vou ficar a louca fiscal do prato dizendo que tem que, porque tem que colocar tal coisa que eu julgo que é importante. Porque, no fundo, toda comida é comida, né? Eu não quero que ela cresça, é o proibido e o permitido. Ela não tem ainda a Esther não tem ainda essa coisa de
Ah, é proibido, né? Então ela fala muito saudável. Mãe, esse aqui é saudável? Aí eu falo, filha, esse é saudável, esse pode. Ah, então tá bom. Então ela vai poder comer o que ela quiser no dia do self-service. Eu acho que isso volta, eu tava aqui pensando que isso volta àquela questão do que a gente tá falando de trabalho, né? Porque a gente fala assim, mas é muito trabalho fazer uma alimentação saudável. Mas aí você fala assim, mas eu quero que meu filho com 8 anos, com 15 anos, esteja com essas qualidades, né? Que esteja escolhendo bons alimentos, esteja tendo tal tipo de comportamento. Só que você não estimulou isso na infância. Então, como é que você espera, né? E aí, Júlio citou que eu tô com uma cachorrinha agora e a gente vê no vídeo de adestramento, né? Como educar, como ensinar. E aí, ele fala muito sobre isso, né? Apesar das diferenças entre humano e cachorro, e animais, de certa forma, ele fala muito sobre isso. O que você quer que o cachorrinho ou a cachorrinha faça quando adulta, você tem que estimular quando criança. Se você, por exemplo, tá com ela criança, se deixar ela ficar te mordendo, entenda. Ela, quando for adulta, ela vai ficar te mordendo, porque pra ela ela tá em casa, pra ela é normal. Quando eu atendo um adolescente, aí já é uma outra abordagem, né? Então, um adolescente que não teve uma infância com a alimentação saudável ali, a gente trabalha muito, na verdade, eles chegam muito mais por conta daquela pressão mais estética, né? Eles já chegam ali incomodados, porque estão ou com muita espinha, ou porque os amiguinhos estão ganhando massa muscular e ele não tá, ou porque a menina tá obesa, enfim. Então, essa parte estética, às vezes, é um gancho que a gente pode utilizar para começar um trabalho dentro da alimentação saudável. Mas é fato que quanto mais tarde isso começa, mais trabalhoso é. Né? Até que se tem uma maturidade aí eu digo um cérebro adulto mesmo, com a maturidade para conseguir fazer escolhas racionais. Né? Mas infância e adolescência são muitas escolhas emocionais ainda, né? Então, se escolhe muito pelo sabor o alimento, ponto, né? Um adolescente, né, no caso. Então, a gente precisa ir trabalhando esse conhecimento. Já com uma criança de 8 anos, não vou falar, você tem que comer vegetais, porque são ricos em antioxidantes. Não é bem assim que funciona, né? A gente tem que trazer um ar mais lúdico aí para a consulta. É muito interessante uma coisa que eu estava pensando aqui, que a gente, quando eu falei foi eu que falei para Felipe assim, Felipe, vamos chamar a Bruna, que é nutricionista infantil, porque a gente tava numa pegada de episódios de Tati, que trabalha com criança, falou com Ju, que é psicóloga, falou sobre psicologia no geral, mas também psicologia para criança. Vamos falar com Bruninha, que ela é especialista nisso, né? E na minha cabeça era nutrição infantil, ponto. Né? E aí, quando você falou, né, eu fui dar uma olhada no Instagram lá que tem dizendo materno-infantil, eu fui pesquisar e você falou aqui, é uma coisa muito mais ampla. Né? Isso. E aí, quando eu cheguei aqui, eu já cheguei com um pensamento, não, é na gestação. E aí tu já falou, já mudou outra ideia, né? Do espermatozoide, eu disse, cacete, fudeu. Né? É muito antes. Né? E aí, quando eu tava pesquisando sobre a nutrição infantil, veio esse termo de 1000 dias. Isso. Né? Os primeiros 1000 dias que definem, né, a vida, basicamente, do adulto. Isso. Né? E aí eu queria saber de você, né, como é a sua atuação, né, com bebês, né, até gestante a gente vai falar já, mas tá. quero saber desses primeiros 1000 dias da criança. Como é que é a sua atuação nesse sentido? Pronto, Aí, no caso, seria a atuação na amamentação, então eu faço o total apoio para o aleitamento materno, porque o leite materno é o principal alimento ali que vai fazer essa programação metabólica efetiva para o bebê. Então, se eu atender uma lactante, uma mulher que amamenta, eu vou tentar com todas as minhas forças fazer com que ela evite ao máximo ir para a fórmula ou que ela desmame precocemente. Então, começa aí o meu trabalho na amamentação. E aí, no bebê, geralmente aos 6 meses, ele está liberado para comer, né? Então, até ele completar 2 anos de vida, que é o período que compreende esses 1000 dias, porque começa a contar desde a gestação, né? Eu vou priorizar alimentos naturais. Sempre que possível, a gente tentar o orgânico, né? Que a gente sabe que os agrotóxicos, eles são importantes, contaminantes aí para o corpinho do bebê. Eu vou priorizar uma alimentação isenta de açúcar, né? Isenta de químicos, embutidos, esses industrializados. Né? Então, realmente é priorizar aquela alimentação o mais natural possível, porque, de fato, é o que o corpo de um bebezinho precisa. E as outras coisas, elas vão se acumulando ali no corpo, às vezes não são eliminadas, né? Então, tem muitas coisas que a gente não sabe, mecanismos de eliminação, tipo adoçante. Né? Então, tem coisas que ainda a gente não sabe quanto tempo fica ali no corpo fazendo efeito, né? A médio e longo prazo. Então, basicamente, a minha atuação é começar as primeiras comidinhas do bebê, com o bebê na introdução alimentar,
e ir acompanhando esse bebê até ele completar 2 anos de vida, que ali é quando encerra esse período que a gente chama de 1000 dias ou programação metabólica, entendeu? Então, só que aí nessa aventura tem vários enfoques, né? Um bebê de 6 a 9 meses, ele tem características comportamentais, características motoras, potencialidades mastigatórias muito menores, né? E aí, quando chega com 9 meses, a gente já vai evoluindo os alimentos para ele também. Eu não olho só a parte da alimentação em si, mas também desenvolvimento mastigatório, aquisição de autonomia, o bebê comendo sozinho, que isso é muito importante, né? O bebê mastigando com firmeza, sendo apresentado para um grande repertório alimentar. Porque uma criança com 1 ano, ela aceita mais ou menos esse repertório alimentar. Com 3 anos, ela já diminui, aceita esse. Com 5 anos, ela já vai fazer as suas escolhas. Então, no começo da vida, é super importante oferecer a vagem, o quiabo, o maxixe, o caqui, o caju, a jaca, né? Para a criança formar ali memórias com muitos tipos de paladares e também texturas. Porque muita criança recusa alimento por conta da textura, do cheiro. Sim. Então, não gosta de alimento cremoso, faz nojo, faz ânsia de vômito. É muito comum criança arrepiar, fazer ânsia de vômito. Aí, nesse caso, você não bota mais ou tipo inicia? Não, aí a gente precisa trabalhar a parte sensorial da criança com brincadeiras na natureza, né? E estimular que essa criança vá tocando a mãozinha nesses alimentos que ela tem nojo, vá pegando. E a gente pensa em brincadeiras para a família atuar dentro dessa textura que ela recusa. Tem criança que recusa, por exemplo, a textura arenosa, cuscuz, tapioca, bolo, essa coisa mais de farinha, né? Então, eu falo, vamos tentar um dia esconder alguns brinquedinhos pequenininhos dentro de uma bacia com cuscuz e põe o bebê lá para brincar. Quanto mais ele trabalhar essa mãozinha, mais ele vai se dessensibilizando para essa textura e mais fácil, mais perto ele vai estar de um dia comer. Então, comer é o último degrau de uma escadaria. Então, antes vem conviver, tocar, cheirar, né? Colocar na boca podendo cuspir, até que a criança, de fato, vá comer aquele alimento. Então, eu também trabalho esses degraus aí na escadinha, né? Porque comer é super complexo, gente. A gente acha que é pôr a comidinha pro bebê e ele vai comer. Não é bem assim. Tem bebê que demora uns 3 meses para começar a comer. A família fica louca, ele não pega, ele chora. Você põe na cadeirinha, ele sente o cheiro, ele já quer sair. Para ele é muito estímulo, né? Porque existe uma coisa chamada integração sensorial. E aí a criança, ela às vezes nasce desregulada nessa integração. Então, ela sente muito cheiro, por exemplo, né? Ela sente mais do que o comum. Ou qualquer textura incomoda demais. Então, a gente precisa ir trabalhando isso, às vezes, com o auxílio de uma terapeuta ocupacional ou de uma fono. Que aí quem faz essa parte de integração sensorial não é a nutricionista. Né? Então, a gente vai até certo ponto, mas quando a gente vê que, de fato, aquilo ali é algo que precisa ser trabalhado em terapia, aí o bebê vai para as terapias lá com a fono, porque tu tá falando a gente, assim, eu tava viajando, porque essa questão de tato e tal, eu disse, caramba, a Bruninha faz isso, a nutricionista infantil faz isso, mas era muito cara de terapia ocupacional. Isso. Mas tu trabalha em conjunto com... Já trabalhei numa clínica de especialidades integradas, né, no Grupo Avançar, e lá foi que ampliou, assim, demais a minha visão, e eu trabalhava em conjunto. Então, a depender da dificuldade daquela criança alimentar, eu falava para as TOs, trabalha tal e tal alimento, porque é o que mais está precisando no cardápio da criança. Aí a TO ia lá, trabalhava, e a gente conseguia ir aos poucos colocando isso, né? Então, eu tenho uma ideia, às vezes, só com mudanças em casa, com mais natureza e brincadeira, porque, na verdade, os bebês hoje só estão no azulejo, né? Com mais natureza e brincadeira, a gente melhora a aceitação alimentar da criança. Mas quando a gente vê que aquilo não está fazendo efeito com coisas que eu sugiro para fazer em casa, eu encaminho para um profissional. Eu acho incrível porque, assim como com a conversa com o Tati, com o treinamento, a gente começa a entender que comer e treinar não é tão simples quanto parece, né? De forma alguma. Na verdade, por trás, isso. Tem muita coisa. Tem muita coisa. E aí, quando a gente, por exemplo, estava falando de passado, né? E aí, antigamente, a preocupação era, eu vou ter a minha gestação, que eu espero que seja saudável, e depois eu me preocupo quando existir essa preocupação. Né? E hoje em dia, eu já trabalhei com algumas gestantes também, e eu consigo perceber essa preocupação em o que eu vou fazer para o meu bebê estar bem durante a gestação, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, quais são os cuidados que eu tenho que ter para eu ter uma gestação saudável, né? Pensando na alimentação em si. Sim, a gente pensa em todo o estilo de vida, evitar estresse, fazer atividade física, né? Dormir bem, isso são 3 pilares aí bem importantes. E em relação à alimentação, né? Alguns alimentos são realmente proibidos aí para gestante, então álcool é o número 1, não pode nem
nenhuma dosezinha, né, de álcool. Antigamente Nada, falava, nada, nada, sério? nada, nada, é proibido. Desde Eita, 2015... Eu vi uma gestante um dia desse, postando vinho. E não pode. Que Não bênção. pode nem uma tacinha. Desde 2015, a Academia Americana de Pediatria proibiu. E hoje, eu, inclusive, vi um estudo semana passada que ele mostra diferenças anatômicas de bebês de mães que ingeriram álcool na gestação. Caramba. Os olhinhos um pouquinho mais separados, a parte de cognição mais afetada. Então, de fato, o álcool é 0 na gestação, né? Aí, alguns alimentos, eles aumentam uma chance de aborto, como a canela, por exemplo. A gente tem alguns chás aí também que não são liberados. A maioria dos chás, as ervas, elas vão produzir algum efeito ou em relação a aumentar a chance de aborto, ou em trazer uma má formação fetal, né? Ou comprometer o desenvolvimento adequado do bebê. Então, alguns chás também são proibidos. A gente tem que ter um cuidado muito grande para a gestante com ela consumir coisas cruas fora de casa. Então, vegetais crus, fora de casa, que ela não sabe se foi feita a correta higienização com hipoclorito, ela não pode comer de jeito nenhum. Nem um alface dentro de um hambúrguer, por exemplo, ou um vinagrete que está ali, porque existe um risco muito aumentado de toxoplasmose, que causa uma má formação, uma deficiência ali no feto mesmo. Se uma gestante adquirir toxoplasmose, o bebê vai nascer assim, deficiente, né? Com essa deficiência. E priorizar, obviamente, que a alimentação mais natural possível, evitando o açúcar, evitando aí as farinhas muito refinadas. Elas aumentam a chance de desenvolver diabetes gestacional, o ganho de peso excessivo, resistência à insulina, né? Então, realmente, tentar o máximo possível tirar o máximo de industrializados, descascar mais, né, e desembalar menos. Precisa ser o estilo de vida da gestante aí, na alimentação dela. Massa, perfeito. A gente tava vendo um vídeo, a gente tinha até comentado com o Júlio, que era de uma moça falando sobre os 10 mandamentos da nutrição infantil, né? Um vídeo bem lúdico, assim. Uhum. E ela falou um que me chamou a atenção, que falou, segundo ela, abre aspas, o prato tem que ter 5 cores, né? E eu queria saber que cores são essas? Ótimo, perfeito, boa pergunta. Geralmente a gente tem os alimentos amarelos e brancos, que são as fontes de carboidrato importantes. Então, arroz, batatas, né, tubérculos de maneira geral. Aí a gente tem o verde, que é bem importante estar lá. O laranja também, né? Então, amarelo e branco se caracteriza uma cor só. Verde, laranja. Aí a gente tem o roxo e o vermelho, né? Então, o roxo e vermelho, eles pode ser 4 ou 5 cores, na verdade, o pratinho da criança. E tem também o marrom, eu não acho que são só 5. Mas a gente não consegue ter 6, 7 cores todos os dias no nosso prato. A nutrição, ela é um combo de refeições que você faz na semana, né? Mas verde, todo dia. Laranja, todo dia, é muito importante. Amarelo ou branco. Eu só consigo pensar em cenoura, velho. E laranja, marronzinho. Não, tem gerimum, mamão, laranja, também as frutas laranjas, né? Fruta também, Isso. Nos talvez Estados usar Unidos verdura. tem, tipo, batata doce laranja, né? Que ela tem Hum. um alto teor aí de carotenoides, né? Então, é muito também do solo que é cultivado o alimento. Mas, basicamente, criança tem que, desde o comecinho, ser apresentado muito ao verde, porque é a cor que as crianças mais recusam, né? O verde, elas veem um negócio verde, não quer de jeito nenhum. Então, já começar desse início. E temos o marrom, que aí vem, tipo, carnes, né? Tem também o feijão preto, feijão mulatinho, que são marrons também. E ela falou outro mandamento, acho que esses dois foram os que mais me chamou a atenção. Primeiro, porque realmente eu não fazia ideia de quais são as cores. E o segundo foi o que mais me chamou a atenção, porque remeteu muito a alguns episódios que a gente falou, que era não use comida como moeda de troca, como barganha. Isso, né? perfeito. E na minha hora só vem correlacionado a compensação e compulsão na adolescência e por aí vai. Total. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Realmente eu cresci recebendo comida como moeda de troca. Porque uma mãe que é mãe normal, que nem eu sou, a gente se cansa muito. E a gente sabe que se a gente der uma porcaria pro menino, ele vai ficar quietinho ali. A gente vai ter meia hora tranquila fazendo o que a gente quiser. Né? Então, e querendo ou não, o açúcar ele vicia, né? Ele tem esse mecanismo de liberar dopamina e daqui a pouco aquela dopamina não é mais suficiente, a criança vai querer mais. Então, de fato, esses alimentos aí muito cheios de açúcar ou sódio ou também gordura, que são muito palatáveis, eles vão trazer uma sensação mais agradável para a criança e essa criança vai dar uma folga para os pais, né? Então, meu marido, sim, já fez algumas vezes isso, né? Não, pega aqui, Luca, tá bom, pega isso aqui, vai lá, né? Porque a gente fica cansado. Mas, de fato, o que essa criança vai crescer com esse comportamento, né? Vindo do adulto? O que ela vai aprender com isso? Né? De que a comida é um mecanismo ali dela poder
se curar das suas, né, seus Problemas. vazios, dos seus problemas, né? E ela vai levar isso para a vida, né? Ou que ela está entediada, ela vai querer comer, né? Então, hoje a gente tem um grande problema na infância, que é o abuso de telas, e as crianças não conseguem ficar mais entediadas, elas não conseguem mais ter criatividade para brincar. Então, ou o adulto está com uma tela, ou o adulto está com uma comida. Então, é muito comum nos restaurantes você ver a criança com a tela e uma batata frita. Né? Acabou a batata frita, pede outra. Porque a batata frita, gente, é super prazerosa. A criança ela vai parar ali. Né? E ela vai ficar comendo aquele negócio que é delicioso. Né? Então, isso impede também o tédio, né, de acontecer. E o tédio é super importante na infância, né, para a criatividade, socialização. Então, enfim, isso é um problema bem grave. A gente não eu vi pode. até um vídeo que você falou sobre isso, foi muito interessante. Eu vi um vídeo um dia que um grupo de pesquisadores pegou crianças que tinham vício em tela, né, que foram criadas dessa forma, e colocaram elas para fazer um trabalho que exigia paciência. E foi muito engraçado ver, porque elas começavam, aí não começava a não dar certo, né, porque tinha que exigir uma prática e tal, aí não dava certo. Elas começavam a se estressar de um jeito. Jogava longe. Não quero. Cara, é incrível como não tem mais... Eles não criam um limiar assim, para tolerância, né, da frustração. Né? Eles ficam ali qualquer coisa, porque a tela entrega tudo pronto, não tem erro, né, no desenho, no nada. Então, ele não tem que errar várias vezes. Então, a tela, inclusive, é muito utilizada como mecanismo de aceitação alimentar. Né? Então, põe uma tela para a criança comer. Eu atendo muitas famílias que a criança ela só come se for assistindo TV. Se for assistindo um celular, ela só abre a boca para aquilo. Então, ali, esses são os casos mais difíceis da gente reverter. Porque, de fato, a criança ela come mais com a tela. E o adulto está muito preocupado no quanto a criança come, e não na variedade, e não na qualidade com a qual ela come. Né? E as crianças, gente, elas são muito mais intuitivas no comer do que nós adultos. Nós comemos por quê? Porque está na hora de comer, porque a gente está triste, porque está feliz, porque está todo mundo comendo. Criança come por fome, ponto. Criança no início da infância. Tá? Ela come por fome. Se ela não está com fome, ela vai pular a refeição. E o adulto se vê desesperado porque a criança quer pular o almoço, como se ela fosse desnutrir. Então, o que ele faz? Ele pega a tela, a criança fica lá paradinho. Vai, come só mais 3, come só mais 2. Vamos lá comendo. A criança está assistindo, ela não está prestando atenção no quanto come, ela não está prestando atenção em como ela mastiga e nem nos alimentos que ela está comendo. Então, ela não está criando vínculo com aquele alimento. Ela estranha aquele alimento. E tem criança que come todo dia, por exemplo, uma beterraba misturada em tudo, distraída. E quando chega no consultório, você gosta de beterraba? Eca, nunca comi. Mas, meu filho, você come isso todo dia? Não, nunca comi. Não sabe, porque a mãe mistura, porque o pai vai lá e enfia tudo na boca da criança e ela não sabe. Então, a tela é um grande distrator que afasta cada vez mais a criança do comer consciente. Então, ainda que a criança coma pouco, ela precisa comer consciente. E o pouco para ela, na verdade, geralmente é suficiente para ela. É a família que espera que ela acabe o pratinho todo. É o parabéns, comeu tudinho, né? Que se fala muito aí na infância e que não está certo, né? A gente tem uma expectativa de que a criança tem que acabar com a comida que a gente acha que ela tem que comer, mas ela sabe o quanto ela precisa comer. Cara, muito engraçado isso, velho. Isso é toda uma estratégia. Lá em casa, eu não... Tipo assim, tá cheio? Tô cheio. Tá bom, leva o prato pra pia. Pode levar o prato pra pia. Não tem esse negócio, come mais um pouquinho, comeu pouco, comeu muito. Nunca teve isso, né? E eles realmente sentam, comem até se saciar. Queria eu ser assim, comer só até saciar. Eu só lembro disso, velho. Tipo, mãe mandando limpar Comeu o prato. tudinho, Não exatamente. deixa nada, não. Não, eu lembro uma vez. A comida é cara. Eu morava em São Paulo, que eu sou paulista também, né? Sim. Aí eu morava em São Paulo e aí a gente ia num... Eu trabalhava com meu tio desde pequenininho. Tá. E aí pegava na hora do almoço e ia almoçar com ele. Aí a gente ia no restaurante que você podia fazer por quilo. Ou você podia pagar o prato, você não pagava mais nada. Só que era tipo assim, lá, o quilo era 25, o prato era 40. Você podia comer à vontade. Aí tinha vezes que eu falava, tio, eu vou comer o prato hoje. Aí ele fez, se você for comer o prato, quero que você faça valer. Eu comia de um jeito. Ficava passando mal, né? Meu amigo. Eu botava um prato. Gente Aí ele fez, do pra céu. botar outro. Aí eu botava. Aí ele Meu fez, Deus agora do céu. limpe esse. Meu Jesus, E aí era isso. Aí eu acho que passava uns 2, 3 meses com medo daquilo. Aí não comia de novo, não. Mas eu só lembrava disso, cara. Era muito engraçado. As crianças são muito obrigadas a comer, assim, eu quero muito conseguir mudar um pouco essa realidade, assim,
né, nas famílias que eu atendo. A gente tem que confiar no apetite da criança. Ela tem uma necessidade calórica bem menor que a nossa. Então, ela vai comer menos, ela não precisa comer tudo. Né? Já na fase da adolescência, o que acontece? Na fase do estirão. A criança tem uma necessidade maior de crescer. Então, fica aqueles adolescentes que se deixar comer as paredes, né? Uhum. Então, é muito comum isso, né? Então, é intuitivo. Se a gente deixar a criança comer o quanto ela quer e entender que a qualidade é muito mais importante que a quantidade, né? A gente vai criar crianças que comam mais felizes. E a base do comer saudável é o comer feliz. É você ensinar que a hora da refeição é uma hora gostosa. Não é uma hora de obrigação. Ela pode comer o que ela quiser ali, né? Então, se a gente começa do comecinho da introdução alimentar assim, a gente tem grandes chances de sucesso na alimentação dessa criança. Eu sei que... Você vai falar uma Não, coisa? fica à vontade. Falar? Não, porque assim, eu sei que a gente está conversando bastante aqui, tá vendo a grande dificuldade que é fazer essa introdução alimentar com qualidade, né? E a gente conversou, por exemplo, com Tati, a grande dificuldade que ela sente na atividade física para a criança é justamente os pais, né? Tipo, às vezes os pais não treinam, às vezes os pais... Até falou essa expressão, a criança hoje ela não tem tempo para ser criança, porque ela tem uma rotina exaustiva que Sim. não dá tempo de ela fazer nada. Tipo, ela tem que treinar rapidamente 1 hora com Tati e correr para o inglês e depois voltar para o integral para mais uma aula de sei lá, qualquer esporte, né? E eu acredito que também tem essa dificuldade na nutrição que a gente estava conversando aqui, né, com relação aos pais. Mas eu queria saber, tipo, existe a dificuldade da criança, mas quais são as principais dificuldades na gestante? Né? Tá, em relação a ela se alimentar bem. Ela se alimentar. Fazer com que ela entenda que ela precisa se alimentar bem. Na verdade, aí com gestante, o trabalho é muito... Ela tem uma grande dificuldade no início da gestação, que é o enjoo, que é não conseguir querer comer e não abre o apetite para aquilo. Se ela comer, ela vai vomitar. Né? Então, no começo da gestação, isso é uma grande dificuldade da nutricionista e nem sempre a gente tem sucesso. Porque a gestante só consegue comer se for bolacha, água e sal ou pão francês puro. E se ela olhar para um ovo, ela não vai conseguir comer. Então, no primeiro trimestre, eu diria que é lidar com esses sintomas aí iniciais da gestação. Azia, refluxo, enjoo, né? E é um trabalho, de fato, pré-natal nutricional da gestante, eu costumo acompanhar de 3 a 4 vezes. Então, é de fato ela entender que o que está circulante no sangue dela está circulante no sangue do bebê. Só que ela tem um fígado bom para metabolizar várias coisas. O bebê esse fígado ainda está em formação, né? Então, uma coisa que eu falo muito, eu acho que é muito a conscientização na consulta, de que se seu filho nascesse, você daria uma Coca-Cola na boca dele? Não, claro que não. E por que você está tomando Coca-Cola? Porque isso está chegando para o seu filho, né? A formação do paladar começa a partir da semana gestacional 16, mais ou menos ali 4 meses de gestação. O bebê ele já começa a absorver os sabores daquilo que a mãe consome. Então, uma mãe que come muito doce na gestação, ela vai formar um bebezinho com um paladar mais propenso para o doce. Então, isso é uma informação que eu coloco. Eu falo muito que ela é um aquário e que o bebê é um peixinho dentro desse aquário. Se esse aquário estiver sujo, a expectativa, a qualidade de vida desse bebê, desse peixinho, será menor, né? Então, eu falo que o que suja o seu aquário? São os alimentos ultraprocessados, né? Então, com a gestante é um trabalho muito mais informativo. Eu posso ser mais um pouco científica, né? Para a gestante, falando, já teve estudos que comprovaram que, sei lá, o açúcar, ele vai piorar, ele vai desenvolver ali, aumentar a chance do seu filho desenvolver sobrepeso e obesidade na adolescência, na vida adulta. Então, eu faço muito esse trabalho de conscientização. E a gestante, tadinha, né? Às vezes ela fica muito privada também de muitas coisas. É uma fase de muitas mudanças na vida da mulher, né? Então, as emoções falam muito alto. Então, às vezes, existe muito essa compulsão alimentar ali na gestação, né? De que ela quer curar os vazios ali dela e o medo e a ansiedade com a comida. Então, em algumas, eu, inclusive, indico, eu acho que está na hora de você fazer uma terapia, buscar alguma coisa, para ela conseguir lidar com esse comportamento alimentar, né? Se a fome não é o problema, a comida não será a solução. Eu sempre falo isso, né, para elas. Então, às vezes, ela está querendo lidar com esse medo do novo, o bebê que está chegando, às vezes foi uma gravidez indesejada, né? Ela não tem tantos recursos financeiros, e aí ela vai para a comida mesmo.
Porque todo mundo na gestante fica assim, tem que comer por 2. Que nada, tá grávida, aproveita. Ai, pode comer isso. Na minha gravidez eu comia 5 pães por dia e a pessoa acha lindo, né? E acha que... Aí ficam essas vozes, né? Esses palpites. Então, o meu trabalho como nutricionista na gestação é muito dessa conscientização. Entendeu? Se for querer pão é mais fácil. No caso, falando assim da sua experiência pessoal, né? Você é mãe e falou já de 2. Né? Como é que foi esse processo? Eu sei que você tem toda a informação. Tu conseguiu aplicar isso? Sim, na gestação do Luca, né? Eu era nutricionista, mas eu não era da área materno-infantil. Então, tipo, eu engordei mais, eu me prostrei mais, me permiti mais, né? Eu, tipo assim, eu tomava refrigerante ainda naquela época, então, ainda gestante, vez ou outra eu tomava um refrigerante, eu sabia que não era saudável, mas, tipo, eu não tinha tanta essa conscientização, né? Eu acabava sendo muito influenciado ali pelo meu marido, que não come muito bem. Eu digo que eu escolhi a nutrição infantil porque eu não consegui dar muito jeito no meu marido. Aí eu disse, eu não quero saber de adulto, então eu vou para as crianças. Então, na gestação do Luca, de maneira geral, eu cresci numa família com hábitos saudáveis. Eu acho que em São Paulo as pessoas comem mais vegetais, né? Eu não sei se você acha isso, assim. Eu sinto que arroz e feijão lá, eu sentia que eu comia muito mais do que aqui. Mas, tipo, eu vejo, assim, que lá tem muito vegetal no jantar. A gente come comida no jantar, né? Então, o vegetal vai muito pro jantar e pro almoço e tal. E aqui eu já vejo mais dificuldade. Então, de maneira geral, eu comia bem, mas eu me permitia mais. Então, eu engordei mais, não fiz tanta atividade física. Já na gestação da Esther, eu engordei muito menos, fiquei bem menos inchada. Eu fiz atividade física, né? Eu já não tomava mais refrigerante, aí eu já era nutricionista materno-infantil. Então, de fato, eu incorporei mais os hábitos aí em mim. Agora, na criação deles, eu fui bem exemplar mesmo na parte da alimentação. Eu tenho 2 filhos que comem bem, graças a Deus. E não é só mérito meu, eles também têm características intrínsecas aí. Eles não tiveram nenhum problema sensorial, né? Então, eles sempre foram muito bem aí na parte alimentar. Já na amamentação, eu não tive sucesso, né? Eu digo que eu nunca fui vaca leiteira. Então, eu tive muita dificuldade de amamentar os 2, né? Nunca conseguia produzir leite suficiente. Eu fazia tudo que recomendava a nutrição. Tinha consultor, enfim, e nunca conseguia amamentar exclusivo. Então, eu digo que Deus me deu a introdução alimentar deles para ser o meu consolo, já que a amamentação foi um fracasso, a introdução foi um consolo. Eu tenho 2 perguntas, né? Uma que eu acho que para responder a minha própria vida, né? Eu li, pode me corrigir, né? Que essa amamentação, quase que não saía. É extremamente importante, né, para esse desenvolvimento do sistema imunológico. Isso. Né? Eles têm algum problema de alergia, essa coisa, porque minha mãe não me amamentou. Então, eu tenho alergia a ácaro, poeira, AS, de pirona, a porra toda. Então, tipo assim, eles tiveram essa dificuldade também ou não? Sim, o Luca, ele tem uma alergiazinha aí mais a poeira, a mofo. E a Esther, ela tem um problema ela tem esses seios nasais muito curtinhos e ela tem 70% de obstrução. Ela já fez um exame. Caramba. Então, ela é uma forte candidata a um dia ter que fazer alguma cirurgia. Então, por isso, ela acaba acumulando muita secreção. Então, é aquela criança que todo dia eu tenho que fazer lavagem nasal 3 vezes ao dia. Né? Então, a Esther, não sei se ela vai desenvolver para uma rinite. O Luca, ele já tem mais essas alergias respiratórias, né? E eu acredito que possa ter sido interferência de eu não conseguir amamentar por tanto tempo, os 2, e a coisa genética também que veio do pai. Eu não tenho alergia a nada, né? Mas o meu marido, ele tem muita alergia, assim, ele tem rinite todos os dias, enfim. Então, tem a tendência genética da alergia, mas, obviamente, que o leite materno, ele poderia ter evitado, né? Infelizmente, mas... A segunda eu esqueci. Enfim. Agora, A segunda eu esqueci agora. Depois eu lembro. Eu esqueci, de verdade, eu esqueci. Eu esqueci a segunda, pô. Eu ia falar que eu acho legal, porque a gente, nessa tríade de episódios falando sobre criança, a cada episódio a gente liga para nossas mães e fala assim, vamos trocar uma ideia? Né? O que você fez comigo? Já gerou 2 brigas em casa, já é a terceira hoje. Porra. Mas eu acho que nossas avós, nossas mães, elas fizeram de tudo, né? Sim. Geralmente, se faz tudo por amor, não sabia. Agora, hoje em dia, com a informação, a gente se torna um pouco indesculpável aí na criação dos nossos filhos, né? E aí eu queria saber, Bruninha, agora, quais são as grandes fases, assim, grandes momentos,
né, da vida da criança, de mudança assim, de alimentação. Perfeito. Assim, caramba, assim, esse aqui é um boom. Muda disso para o Isso. 880, aí chega aqui e passa para outro nível. Certo, então vamos lá. 6 meses é um nível onde o bebê é muito receptivo, ele aceita tudo que você está dando e é maravilhoso. Fez 1 ano, as queixas são sempre as mesmas na consulta. Quais? Ah, não quer mais ficar sentado na cadeirinha, porque aprendeu a andar, não quer ficar mais parado. Parada, é. Tá falando não para tudo, joga a comida, joga o prato no chão, seleciona os alimentos que quer, né? Então, 1 ano, entre 1 ano e 1 ano e meio, é uma fase muito comum aí de iniciar uma recusa alimentar, que não necessariamente é uma seletividade alimentar. E essa recusa alimentar, ela é muito característica até os 4 anos de vida. Tá? Então, entre 1 ano e 4, a criança tem fases. E é realmente muitas fases. Então, ela fica recusando brócolis, recusa. Do nada, a criança pega um brócolis, come, e aí começa a amar o brócolis. Sempre odiou o abacate, daqui a pouco tá amando. Então, a aceitação alimentar das crianças ela é bem variável e bem imprevisível também. Então, por isso que o adulto cuidador precisa ser bem constante. Então, eu diria que 1 ano é uma mudança bem brusca. 2 anos a criança tem aquela fase do terrible two, que são terríveis 2, né? Dizem que é a adolescência da infância. Então, entre 2 e 4 é mais dificuldade ali comportamental mesmo, de você ter que ter disciplina em casa, regras, uma rotina estabelecida. Porque se os pais forem muito permissivos, aí a alimentação da criança vai desandar. Mas também se eles forem autoritários demais, a criança também não vai olhar para a hora da refeição como uma hora feliz, né? Sim. Então, 2 anos tem essa dificuldade mais comportamental. E aí o cérebro da criança, ele muda por volta dos 6 anos. Existe o cérebro imaturo e o cérebro maduro. Então, os 6 primeiros anos de vida, a criança não consegue acessar muito a parte racional do cérebro. Com 6, 7 anos, ela já começa. Então, a gente já consegue observar melhoras ali, às vezes, na aceitação alimentar. A gente já consegue convencer, trabalhar mais com troca, né, com a criança. Ó, vamos fazer combinados, né? Então, a gente já começa ali com 6 anos, é uma fase ali bem importante. E adolescência também. Puberdade, adolescência, que aí já vem mais a pressão estética e tal. Também é uma fase legal da gente trabalhar ali. A gente consegue aproveitar algumas pressões para poder conscientizar esse adolescente de uma alimentação saudável. E para você, qual é a pior fase de todas? É a fasezinha do terrible two. É aquele bebê que não quer sentar para comer, tudo fala não, só quer comer andando. Lucas tem a mesma coisa. Não, com eles foi mais tranquilo, graças a Deus. Eu não tive... Que sorte, então, hein? Tive sorte. E eu, de verdade, digo assim, muitas mães, elas acham que tudo dos filhos é mérito delas. E não é, na verdade. Nada é 100% mérito da mãe, nem 100% culpa da mãe. Né? Então, eu tive crianças que gostam de comer. Desde o primeiro dia de introdução alimentar, eles amaram comer. E eu almoço em casa todos os dias. Então, existe uma rotina importante da mesa ali, né, no contexto. Agora, a Esther, ela sai da cadeira umas 8 vezes na hora da refeição, isso é normal. Então, ela desce, aí ela volta, mas eu não fico atrás dela com a comida. Eu falo, ó, vai ter a hora de acabar a refeição. Então, quando acaba, às vezes eu vou pegar o prato, ó, acabou a refeição. Ela vem, não, peraí, eu tô com fome. Eu falo, então, come logo que tem hora para acabar. Eu não fico lá estendendo. Aí, respeitando as possibilidades que eles podem me entregar, né, que é deixar ela sair e voltar. Eles não têm o tempo de concentração que eu tenho. Eu vou respeitando essas características naturais da infância e levando com mais leveza. Eu acho que quando a gente entende a criança, a refeição é mais leve. O problema é que a gente quer adultizar muito as crianças, né, no comportamento em volta da mesa. Então, quer que eles comam perfeitamente sem se sujar, né, que eles não saiam da cadeira, que eles aceitem tudo que está no prato. Né, eles não têm direito de recusar alguma coisa. Aí é isso que torna a refeição, a alimentação na infância um pouco mais trabalhosa. Pode falar. Não? Ah, tá, não. Eu tava vendo no TikTok, tava pensando, tava lembrando que tem uma criancinha que ela fica fazendo, sei lá, comida, normalmente shake, né? E aí ela suja tudo e o pai fica feliz. Tipo assim, o grau de importância disso, né, pra criança. Tipo, eu vejo muito também em creches, né, ou até pais que têm essa ideia um pouco mais aberta de fazer o bolo com a criança. A criança também isso tem muita importância na relação dela com a comida. Demais, porque o que leva ao comer, o primeiro degrauzinho ali é a convivência com o alimento. Né? Então, aquela criança que recebe o pratinho sempre pronto na mesa,
né? Chega uma hora que ela já está entediada daquilo. Essa semana, hoje é sexta, eu atendi segunda-feira uma mãe de 2 meninos que mora em Ohio, nos Estados Unidos, ela é brasileira. E o filho, ela descreveu o filho dela como muito seletivo, né? Aí eu dei algumas tarefas para ela fazer com o filho na cozinha. Ela me mandou foto, depois eu vou mostrar para vocês no final. Ela me mandou foto, ela falou assim: estou chocada, eu só coloquei em prática o que você falou. Eu disse: corta algum vegetal com ele e fala que vocês vão fazer uma receita para você. Não é para ele já não achar que ele vai ser obrigado a comer aquilo. Então vamos cortar vegetais, fala: vamos fazer a saladinha da mamãe. Leva ele para a cozinha, deixa ele cortar, deixa ele separar. E você vai ficar beliscando enquanto vocês estão preparando isso nesse momento agradável. Vamos ver se ele se interessa por comer. O menino não comia vegetal nenhum. Daqui a pouco tá a foto dele comendo um pimentão. Entendeu? Porque a brincadeira, né, envolver ali na alimentação, a criança ela faz muito mais pelo ambiente do que, de fato, por achar que pimentão é saudável. Entendeu? A criança não vai por essa lógica. Lúdico, né? Exatamente. Então, assim, a gente, infelizmente, tem perdido muito a mesa e a cozinha nos lares, né? Eu já fui atender num lar, numa casa, quando eu fazia alguns atendimentos domiciliares, que não tinha mesa. As crianças comiam no sofá, não tinha mesa na casa. Não tinha mesa. Tinha um balcãozinho pequenininho na cozinha, uma cadeira só alta para o balcão, e as crianças comiam no sofá, no chão, os pais não almoçavam em casa. E, obviamente, que muita dificuldade alimentar ali, não tinha cozinha, não tinha mesa. E criança é curiosa, ela aprende por experimentação, ela vai aprender com as vivências, inclusive aprender a comer. Então, trazer a criança para a cozinha é uma das maneiras mais fáceis de uma criança aceitar um alimento novo. É quando ela está ali brincando, experimentando, e de uma maneira tranquila ela vai provar. Não, e até do que você falou da cultura da socialização, eu lembro nitidamente da minha família reunir todo mundo na mesa pra gente comer e tal. Na época não tinha celular como tem hoje, então não era um problema, não era uma problemática na época. Isso. Mas eu lembro que até hoje, assim, eu gosto de sentar na mesa, chamar um pessoal, amigos ou família mesmo, sentar e conversar. E eu lembro que provavelmente por conta disso, porque a família era um hábito familiar. Isso. Né? Eu tenho uma dúvida até porque é da minha vida também, né? E eu não sei se é uma problemática, deixa eu contextualizar. A gente vem hoje falando muito sobre a temática de influência materna e paterna na infância, né? O que cada gênero, talvez, por assim dizer, tem a oferecer para o seu filho com relação à influência de energia, não sei se seria essa a palavra. E aí eu queria saber se a alimentação em si, existe alguma diferença se o paterno, ou seja, o pai, ele assume mais essa questão ou se é a mãe que assume mais essa questão? Não importa. Não importa. A criança ela tem uma facilidade de se conectar muito com aquele cuidador principal. Esse cuidador principal pode ser uma babá, pode ser o pai, a vovó. Muitas avós cuidam, né, das crianças pequenas. No início da vida, sim, existe um vínculo maior com a mãe, por conta dessa questão da gestação, amamentação, né? Mas, de fato, eu atendo famílias onde o pai assume uma responsabilidade grande ali na alimentação. E é muito legal ver a criança seguindo o exemplo do pai, né? É mais raro isso acontecer, mas não existe nenhuma influência. A questão é muito o ambiente que a criança cresce. Entendi. Pode ser casa da vovó, pode ser uma casa com 2 mamães ou 2 papais, né? Eu atendo essas famílias que seguem aí não seguem naquela lógica, né, de papai, sexo masculino, mamãe. E a criança, se ela estiver num ambiente que a influencie bem, independente se for escolinha, casa da vovó, papai, mamãe, ela vai se espelhar nos cuidadores principais. Entendi. Eu perguntei porque eu acho interessante, porque, por exemplo, eu fui criado pela minha mãe, né? Meu pai, ele chegou na minha vida um pouco mais tarde. E aí, eu lembro que um dia eu estava vendo um curso e aí tinha um psicólogo que ele falou sobre a influência do paterno e materno com relação ao comportamento na infância e que, por consequência, atrai para a vida adulta, né? E ele falou sobre crianças criadas apenas por mãe, apenas por vó, apenas pelo pai. E que ele falou para mim, quando eu olhei para minha vida, fez totalmente sentido. E aí, por isso eu perguntei, porque eu queria saber se tinha alguma diferença. Na alimentação, eu realmente não vejo essa diferença. Tá? Agora, eu acho que psicologicamente, aí eu não tenho muita propriedade para falar, né? Agora, o que a gente observa, de fato, é que homens, de maneira geral, têm um tipo de comportamento alimentar um pouco mais permissivo e as mulheres, elas acabam sendo um pouco mais responsáveis, né, nessa parte aí da alimentação. Elas acabam tomando mais para si. Isso eu estou falando, isso é reflexo também de uma sociedade aí, né, que tem todas as suas culturas e tradições aí, às vezes perpassa por essas questões de machismo, né? Então, eu acho que a tendência
é isso ir melhorando. Eu acho que os homens estão cada vez se tornando mais participativos nas atividades do lar e isso repercute na alimentação das crianças. Porque quando a gente pega a nossa história, antigamente pela história, não era nossa responsabilidade, né? Isso, antigamente. E ainda bem, né? Hoje em dia tem se mudado esse quadro. Isso. Acho que realmente vem disso que você está falando. Na alimentação eu realmente... Tem crianças que passam um dia na escola, e aí a escola que tem uma alimentação mais saudável também vai ajudar essa criança a melhorar esse comportamento alimentar dela, ou essa relação com os alimentos. Ô, Bruninha, tu falou no início, ou foi em off, do projeto da Pontezinha? Sim, a Pontezinha. Início, né? Foi. Aí eu tinha uma dúvida, né? Que eu não sabia desse projeto, que tu trabalha com 20 famílias de baixa renda, né? E aí eu tava pesquisando mais uma vez sobre a nutrição materno-infantil, né? E eu me peguei pensando assim, quando a gente fala de desnutrição, né? E a gente tá ligando aí a galera de baixa renda que você trabalha. Na minha cabeça, eu acho que na da maioria das pessoas, quando a gente fala de desnutrição, me vem na cabeça automaticamente as criancinhas da África, Sim. por exemplo. Né? E aí é uma desnutrição ligada à falta de alimento, certo? Mas eu acredito, né, você pode me corrigir, que essa questão da fome, pelo menos na região metropolitana, não é uma coisa que seja um problema gigante. Obviamente existe o problema, mas não é o maior dos problemas, eu acho, né? Pode me corrigir. Mas a desnutrição também está ligada à questão da qualidade dos nutrientes, Total. certo? A qualidade dos alimentos que eles comem. Né? Como é que tu consegue lidar com isso nesses projetos sociais? Porque eu sei que, obviamente, pode existir sim, galera, essa questão da fome no pessoal de baixa renda, mas o grande fator principal é que comida boa é cara. Né? É difícil você comprar aqui R$5 de salsicha e R$5 de frango. Não tem condições de alimentar uma família com R$5 de frango, mas com de salsicha pode ser que sim. Sim, entendeu? com certeza. E aí como é que tu faz para lidar com isso? Bom, esse projeto é um projeto chamado 1000 Dias. Não é a Pontezinha é a questão das crianças. Confundi, perdão. Mas é onde eu atendo nas quartas-feiras, né? O que você está falando se chama fome oculta, né? Então, é uma fome de micronutrientes e que as pessoas não sentem fome, mas o corpo dela está clamando por micronutrientes, né? Então, elas são desnutridas, embora sejam obesas. E isso tem aumentado demais, né? Então, é muito comum a gente ver em comunidades, né, carentes, pessoas obesas, porque elas se alimentam, na grande maioria, ali só de cuscuz, biscoito recheado, bolacha, muito carboidrato, né, pouca proteína, poucos vegetais, tá? Então, na realidade das famílias que eu atendo, é muito marcante essa fome oculta. Mulheres bem obesas, gestantes bem obesas, ou crianças bem obesas também, ou com sobrepeso, mas que, de fato, quando a gente vai ver do que a criança se alimenta, uma fruta aparece aqui ou ali, vegetal, então nem se fala. Tá? Então, o meu trabalho com essas mulheres é um trabalho que eu vou conscientizando, né? Eu vou apresentando, eu vou dando ideias, e no final do mês elas recebem uma feira de itens que elas não estão acostumadas a comprar. Então, não são produtos de cesta básica. Então, a gente compra batata doce, inhame, macaxeira, a gente compra verduras, frutas, tá? Porque, às vezes, até na comunidade não tem... Sempre tem um lugarzinho que vende ali bala, picolé, refrigerante na comunidade. Mas um lugar para vender fruta, às vezes essa família ela precisa pegar o metrô para conseguir ir num lugar, para conseguir comprar fruta, tá? Então, elas não têm muito acesso mesmo a comprar essas frutas, né? E estamos falando de mulheres que ficam em casa cuidando das crianças, que às vezes estão sendo sustentadas pelos maridos ou por outras pessoas. Então, é um problema, assim, bem grande, bem desafiador, porque eu consegui, né, um contato que viabilizou essa compra dessa feira mensal. E aí o meu trabalho é muito de conscientização, né? Então, com slides, com aulas, quiz, né? Eu gosto muito, elas aprendem muito com perguntas e respostas. E aí eu vou tentando falar sobre tirar o cremogema, vamos tirar o biscoito maisena, vamos tirar o iogurte da criança, né? Que tal substituir a salsicha por ovo, né? Que tal diminuir o consumo da salsicha? Não é assim, tirar, porque às vezes é o que ela tem dinheiro para comprar.
né? Então, a gente faz esse trabalho muito de conscientização e de adicionar, por exemplo, elas podem tentar criar na casa dela uma mudinha ali de coentro ou de salsinha, não é uma coisa cara, e elas podem sempre usar um tempero mais natural do que comprar aqueles temperinhos prontos, né? Uma grande problemática também é a questão da higiene, né? Então, as crianças têm muita diarreia, porque elas não sabem preparar um alimento com a higiene que precisa, né? O lixo está misturado ali com a comida, não sabe guardar, deixa a comida a noite inteira no fogão e elas nem sabem que ali está proliferando bactérias. Então eu também faço, sou eu e eu lidero mais 3 nutricionistas lá, que todas nós fazemos esse trabalho com essas famílias. Então é aquela prevenção, um trabalho bem de prevenir e de mostrar a importância das cores. Eu acho que o mais importante para essa fome oculta é a falta de cor no pratinho das crianças, né? É sempre tudo muito amarelo, branco, marrom no máximo, né? Mas o verde, o laranja, as frutas, no máximo uma banana, né? Então é mais difícil. Tu recebe feedbacks dela, porque eu fico pensando, né? Tipo, é muita informação nova, né, para elas, e eu acredito que tu consegue ter uma adesão boa delas. Sim. Certo? E elas conseguem repassar essas informações para o resto da comunidade, porque 20 famílias é um grande trabalho, mas ainda é pouco em relação ao que tipo, existe na comunidade. Sim. Tu recebe feedback delas que assim, eu repassei isso, doutora, né? Sim, doutora, elas chamam de doutora, Na verdade, quando a gente pensa nessas 20 famílias, a gente está pensando ali em talvez 100 pessoas atingidas indiretamente. Ixi, Por quê? verdade. Uma mulher que faz uma mudança na sua casa, ela está mudando a alimentação do marido, ela está mudando a alimentação dos 3 filhos que estão abaixo dela, né? Então, a gente pensa em uma mulher, ela indiretamente ela já vai estar ali beneficiando outras pessoas ao redor ali dela, né? E as mulheres, elas têm muito essa troca umas com as outras, né? Então, a gente fez esse projeto dura 4 meses, e aí depois de 4 meses eu abro uma nova turma e a gente inscreve outras mulheres das comunidades, né? Então, nessa primeira turma que foi no final do ano passado, no final a gente gravou um vídeo, né? Porque como é um projeto atrelado à igreja, e a gente queria mostrar para a igreja o que foi feito, né? E aí foi muito bonito. Eu chorei muito no depoimento delas. Que elas falaram, agora eu consegui trocar o cremogema. Ela tirou o cremogema da criança e começou a fazer uma papa ali, feita ou só com amido de milho, que já não tem o açúcar, o corante, ou com a aveia. Né? Eu consegui trocar, tirei a salsicha, não entra mais salsicha na minha casa. E agora é o ovo, né? Eu estou comendo mais ovo. Enfim, então... Eu creio mesmo, de verdade, assim, que pequenas mudanças vão surtir grandes efeitos, sobretudo em crianças na idade da programação metabólica. Né? Então, só o fato delas escolherem não oferecer biscoito maisena, cremogema e iogurte para um bebezinho de 1 ano, né? Eu já sei que ali o meu papel eu já fiz, que aquela criança não está sendo apresentada ao açúcar. Né? Então, vamos dar mais cuscuz para esse bebê, mais batata doce, mais bananinha, inhame, né? Vamos para a alimentação mais natural. Então, eu fico muito feliz com esse projeto. Eu acho que tá naquele filme, acho que é o Todo-Poderoso 2, alguma coisa assim, que tem o ator principal, né? Ele fala com o Morgan Freeman, que tá no papel de Deus. Né? E aí ele pergunta pra ele, como é que eu vou mudar o mundo? Aí ele fala, um pequeno passo de cada vez. Isso, perfeito. É isso. Né? Ninguém é perfeito na alimentação. Todo mundo tem suas coisas para melhorar, assim, né? E eu sempre falo isso para as famílias. Olha, seu filho está aprendendo, ele está construindo uma trajetória. E cada criança é única, tem suas dificuldades. Nem todas as crianças vão ser muito receptivas aos vegetais, né, as frutas, mas o que a gente conseguir, colocar uma cenourinha ralada no arroz, né? Vamos colocar um chuchuzinho amassado ali no feijão. Vamos tentar, em vez só de uma crepioca, vamos fazer a crepioca do Hulk, tritura ela com um pouquinho de brócolis cozidinho, né, uma beterraba cozidinha. A gente consegue veicular as cores em preparações que criança geralmente gosta, bolinho de cenoura, né? Então, eu acho que pequenas coisas fazem grande diferença. E eu gostaria de ressaltar, de verdade, que me chamou a atenção, né? Que quando o Bruninha falou do projeto social da igreja, a igreja é a ponte, né? E eu frequentei por um tempo e uma coisa que me chamou a atenção de cara foi justamente esse empenho deles em ações sociais, né? E são diversas ações. Esse aí eu nem conhecia
da questão da nutrição. Mas eu conhecia daquele de oferecer cursos de manicure Sim. e diversos outros. Se você quiser falar um pouquinho também, porque eu acho isso muito Sim. incrível, que é ajudar o próximo, né? Sem Claro. receber, sem querer nada em troca, só Sim. ajudar por ajudar. Eu acho que isso é extremamente importante e essencial hoje em dia. A gente entende que, como seguidores de Jesus, né, a gente tem um compromisso para com a sociedade, não apenas tornar a igreja aquele lugar que a pessoa vai no domingo para receber, mas ela vai ter um compromisso. E aí, o que a sociedade tem a ganhar com isso, né? Então, lá a gente tem esse projeto de nutrição, tem as bailarinas, né, que são as crianças que jogam balé. A gente apoia um futebol que já existia ali do lado da banca, não tem um campinho que foi reformado Sim. ali? Ficou lindo aquele campo. A gente comprou todos os uniformes para o pessoal que e chuteira, a gente doou todas as chuteiras e uniformes para o professor que já atua lá há muitos anos. Tem curso de elétrica, manicure, din-din gourmet, né? Então, a gente tem cursos profissionalizantes. Judô tem nas 2 igrejas, né, também. Então, tem mais de 20 projetos sociais. Tem o Plano Futuro Técnico, gente. Ano passado, um dos primeiros lugares no IFPE foi uma menina que estudava lá, né? A gente tem no contraturno escolar, as crianças vão lá para prestar aquele vestibular para as escolas técnicas, né? Então, todos os dias, de segunda a sábado, a gente recebe adolescentes lá. Então, a igreja não é só um lugar para funcionar no domingo, né? Mas é para servir a sociedade. É assim que a gente enxerga. Aquele campo ficou lindo. Ficou muito bonito. Toda vez que eu passava, eu dou um sorriso, velho. Mas ali a reforma, acho que foi a prefeitura que fez, né? Eu ia falar isso, ele continua público, aquele campinho? Sim, sim. Eu acredito que sim. Continua A reforma do campinho foi da prefeitura. O que a igreja fez foi apoiar chuteiras e uniformes. Já é muita coisa. Com certeza. Para todos os essencial, né, atletas, pra com jogar no- certeza. Não, mas ele ficou maravilhoso. A galera jogava em barro lá. Era. E o professor que dá aula lá para os adolescentes, ele já está há anos dando aula sem receber nada em troca. Nossa, mas ele chorou tanto quando recebeu aqueles uniformes. Foi a coisa mais linda. Foi muito legal. Perfeito. Eu queria tirar uma dúvida, porque, como eu falei para você, eu tenho alguns trabalhos com gestante, né? No caso, as que eu trabalhei todas já tiveram o bebê. E eu lembro que quando eu estava estudando um pouco mais aprofundado, não sei se mudou alguma coisa, e eu também não sei se é um valor fixo, mas você tem a cada mês, você ganha mais ou menos 1 quilo, né, por mês. Não é um valor fixo, depende se a gestante engravidou em baixo peso, peso adequado, sobrepeso ou obesidade. Ah, entendi. Né? Então, para a gente calcular o ganho de peso, a gente precisa definir esse IMC pré-gestacional. Aí, a partir daí, sim, a gente vai fazer. Então, geralmente, 1 quilo por mês seria uma gestante que engravidou no peso adequado para a altura. Entendi. Aí eu queria saber, dependendo da classificação dela pré, né? Isso, pré-gestacional. Então, você estipulou 1 quilo, 1,5 quilo, 2 talvez, não sei se é muito já, mas eu estipulei um peso ideal para você ganhar por mês. Como é que é o controle para você? Como é que você prepara essa dieta? Porque como é que eu vou preparar uma dieta para uma gestante que come por 2, né? Que não é a realidade, mas é o que é comumente falado. E como é que eu equilibro essa dieta para eu ter a certeza, entre aspas, a expectativa de ela ganhar 1 quilo ou mais por mês? O que você considera adequado? Existe um cálculo, na verdade, né? No primeiro trimestre, a gente programa um ganho de peso bem pequeno, mais ou menos 1,2 kg a 1,5 kg, nos 3 primeiros meses, porque o bebê nem cresce ali, né? Só um serzinho pequenininho. Depois a gente tem a gente calcula aí o valor energético total que essa gestante precisaria se não estivesse gestante, né? Que a gente usa a taxa metabólica basal com as atividades do dia a dia dela, tá? Então, existe uma fórmula para isso. Aí a gente tem que adicionar 180 calorias para a formação de depósitos, ou seja, formar a placenta, o peso do bebê, enfim, todos os glândula mamária que aumenta, volume sanguíneo e tal. E a gente vai multiplicando cada semana gestacional que ela está por 8. Então, se ela está na semana gestacional 20, a gente faz 20 vezes 8, vai dar 160. Então, é o VET dela, o valor energético total, com 180 com 160. Então, a gente chega nesse cálculo dessas calorias. Entendi. E aí, esse cálculo, a dieta da gestante é uma dieta calculada, né? Aí, esse cálculo, a gente calcula a dieta dela para a gente programar esse ganho de peso. Tem uma outra técnica também, que é pelo método Venta, que a gente diz lá o ganho de peso desejado em quanto tempo. Então, eu coloco lá, eu quero que ela ganhe 3 quilos em 45 dias, vamos supor. E aí, ele vai me dar um adicional calórico para o valor energético total dessa gestante, entendeu? Aí, qual seria? Lógico que a gente sabe que tem problema, mas
para o pessoal que está assistindo a gente, qual seria o problema? Exemplo, Bruninha, você me acompanha. Aham. Teve um mês que eu vacilei. Eu ganhei 5 quilos a mais do que deveria. Qual Pronto. problema eu vou ter com relação a isso? Vamos lá. Essa gestante, dependendo da semana gestacional que ela tiver, ela vai ter uma maior chance de desenvolver diabetes gestacional. Se ela extrapolou demais, sobretudo nos carboidratos, né? Toda gestante, ela fica com uma resistência à insulina, né? Ela fica com uma capacidade de metabolizar a glicose pior. Então, se ela tiver um ganho de peso excessivo, ela vai ter uma maior chance de desenvolvimento de diabetes. E aí o diabetes gestacional pode levar a parto prematuro, o bebê grande para a idade gestacional. Enfim, então o excesso de ganho de peso traz complicações para a gestante e também para o bebê. Tá? A programação metabólica desse bebê, se a gestante, por exemplo, ela engravida ali com obesidade, mas ela não tem um ganho de peso muito grande na gestação, ela consegue engordar, sei lá, 6 quilos no máximo, né? Uma gestante obesa, ela não tem tantas chances de ter desfechos negativos do que se ela for obesa e engordar 20 quilos. Entendeu? Então, parto prematuro, diabetes gestacional, hipertensão. É muito comum a pré-eclâmpsia, né, que é um tipo de hipertensão na gestação. A pré-eclâmpsia ou a própria eclâmpsia. Né? Então, a gente evita isso com um baixo ganho de peso. Não é baixo ganho de peso, com um ganho de peso adequado. Entendi. Porque a gestante também não pode emagrecer, né? E gestante não deve emagrecer. Eu ia falar agora, e se ela não ganhasse o peso que deveria? Se ela não ganhar, aí ela tem uns riscos aumentados para o desenvolvimento do bebê. Bebês pequenos para a idade gestacional, né? E também tem complicações aí na formação fetal. Entendi. Legal. Bruninho, eu tenho mais uma última dúvida, né? Que tu falou da questão do... Quando você vai fazer uma consulta com a gestante ou com a mãe, né? Que já tem a criancinha lá, o bebezinho, você acompanha... Você ensina a pessoa os preparos... Né? Ensina como fazer a comida, técnicas, não sei o quê. Isso. Qual a grande diferença dessa consulta para a mentoria que tu faz? Pronto. A mentoria ela é especificamente voltada para mães que estão com bebês de 6 meses a 12. Então, eles estão começando nessa trajetória do comer. E aí, na mentoria, eu atendo em grupo. Tá? Então, são no máximo 10 cuidadores. A gente tem um encontro por mês e um canal de dúvidas lá no WhatsApp para no dia a dia eles ficarem tirando dúvidas. Mas lá eu não vou fazer um acompanhamento tão específico. Por exemplo, se um desses bebês reagiu com alergia ao ovo, à banana e ao tomate, né? Muito comum alergia alimentar no início da alimentação, né? Da vida alimentar do bebê. Então, eu não vou fazer um acompanhamento específico. Se um desses bebês está ganhando pouco peso, né, ele não está evoluindo na curva de peso, eu também não vou fazer um acompanhamento específico. Se ele está com anemia, precisa de uma suplementação, eu não faço nenhum tipo de acompanhamento específico. Eu simplesmente tiro dúvidas do dia a dia, passo o cardápio para aquele mês, né, e vou auxiliando ali no dia a dia, mas eu não vou clinicamente acompanhar esse bebê. Aí, já na consulta, eu já faço um acompanhamento melhor de avaliar o peso, o ganho de peso do bebê, né? Alergias alimentares. Então, eu mudo totalmente o cardápio se ele desenvolveu alergia a muitos alimentos e tal. Então, já é bem mais específico. Aí eu tenho uma segunda dúvida, que é justamente como fazer tudo isso que só atende online. Sim, não é isso? isso. E aí, como é que tu faz para ter esse controle, essa avaliação de forma online? Na verdade, eu sempre dou uma disponibilidade pelo WhatsApp até 30 dias após a consulta, né? E eu gosto, hoje em dia, antigamente eu dava muitas metas para a família, eu via tudo que estava errado. E eu passava 70 mil metas para aquela família tentar fazer, né? E aí agora não, eu falo assim, ó, esse mês ou nos próximos 2 meses, a gente vai começar a comer mais em volta da mesa. Eu quero que 2 vezes por semana você vá para a cozinha com seu filho e que ele entre numa atividade física. Daqui a 45 dias você volta para mim. Então, aí, nesses 45 dias, eu fico de suporte no WhatsApp para poder tirar dúvidas do dia a dia. Aí, quando volta, eu penso, não, então agora já está na hora da gente aprofundar. Vamos tentar tirar tal alimento e colocar tal e tal no lugar. E aí, eu gosto de fazer um acompanhamento um pouco mais devagar, porque, como o Felipe falou, né, a gente tem... É muito trabalhoso trabalhar a dieta da criança, né? Precisa de uma dedicação grande. E as famílias elas não conseguem mudar da água para o vinho assim. Né? Então, de maneira online, eu tento fazer esse acompanhamento muito no dia a dia pelo WhatsApp. Então, todo paciente meu tem meu WhatsApp.
e nas consultas de acompanhamento, assim como nutricionista normal. Ó, faz a dieta, volta aqui que a gente vai ver, né? Eu acho muito legal, porque foi até uma pergunta que eu fiz para Tamires com relação a essa aderência. Eu acho que esse acompanhamento, esse suporte pro WhatsApp, eu acho isso imprescindível, assim. Porque eu acho que uma coisa que eu vi nos nutricionistas ao longo da minha vida, como cliente, como paciente, né? Não sei se fala necessariamente assim, foi, eu chegava, vai fazer isso, tô aqui a dieta, toma, tchau. Tchau, Daqui 60 dias, tá bom, ganhou peso, era pra ganhar peso, ganhou peso, ok. Perdeu peso, ok, tô aqui a nova, tchau. E eu sentia muito assim, ficava desconfortável. Fiz, pô, mas é assim, não tem um acompanhamento. Isso. E aí eu falei pra ela que eu fui pra o cara me deu um calendáriozinho. E foi uma coisa bem simples, assim, mas aquilo já me deu um suporte. Isso, perfeito. Entendeu? Então, eu acho que esses acompanhamentos, assim, mais individuais, eu acho isso excelente. É muito importante, até porque a gente não consegue todo dia estar comendo aquela mesma coisa. Às vezes o paciente tem dúvida. Pode substituir isso por isso? Meu filho não aceitou nada do que você passou na dieta, né? E aí? Se a criança não aceitar. Então, o acompanhamento do WhatsApp vai falar, ó, tenta então fazer tal receita, tenta fazer isso e tal, né? Então, é o dia a dia mesmo que com certeza. vai Eu faço auxiliar. até... Meu nutricionista é Pedro, que é da Meta, né? E aí eu fui fazer o Open. Aí eu falei com o Pedro antes, falei assim, Pedro, vou competir, tem uma prova mais desafiadora. O que eu faço? Aí, não, um dia antes você come uma refeição livre. Aí eu olhei pra ele e falei assim, Pedro, mas na 4 comeu pra mediana. Ele fez, então cancela, come direito. Já era, gastou. Aí ele fez, já perdeu já. Eu fiz, tá vendo que dá ser honesto? Ele fez, quem mandou ser honesto, né? Mas é isso. Muito bem, perfeito. Show de bola. Bom Bruninha, demais. muito obrigado, cara. Foi incrível. Eu que agradeço. É sério, eu achei sensacional. Eu tava aqui assim, primeiro que eu vou ter uma conversa com minha mãe quando chegar em casa. Com certeza. Muito Conversa bem. muito Tá séria. carregando ali, você daqui, eu vou sair, vou ligar pra Minha ela. mãe, você deve ter comido treloso quando tava grávida. Não é possível não, porque eu sou fã dessa porcaria. Mas, de verdade, foi muita informação. E quando a gente sempre fala, eu e Felipe, que todo podcast a gente aprende muito, né? E quando é uma área que sai totalmente da nossa zona de conforto, Sim. a gente fica tirando dúvidas reais da gente. Tipo assim, caramba, que incrível, é muita informação. Vai muito além a nutrição infantil, né? Essa parte Exatamente. comportamental, sensorial, são fatores que a gente não pode deixar de lado. Mas para mim foi um privilégio. Eu amo falar de nutrição. Ficaria mais horas, mas ninguém aguenta mais ver minha cara aqui. Então já tá bom. Não, eu tenho que parabenizar a desenvoltura de Bruninha na frente Que das isso. câmeras. Parecia que já era o décimo podcast que ela participava. Exatamente. E parabéns ao teu trabalho, tá, Bruninha? Parabéns. Muito obrigada. Como é que eu te acho? Como é que eu procuro seus Então, serviços? vamos lá. Meu Instagram é o @eagorabruninha, tá? Então, me sigam. Eu respondo todo mundo que me manda direct. Se quiser marcar uma consulta, né? Para quem tá me assistindo, tem lá um linkzinho no meu Instagram que vai direto para minha secretária. Ela marca tudo direitinho. Então, fiquem à vontade. Vai ser um prazer acompanhar gestantes, lactantes, bebês, crianças e adolescentes. Perfeito. Show. Pessoal, esse foi mais um Traincast. Espero muito que vocês tenham gostado tanto quanto nós. Bruninha, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Vejo vocês na próxima semana. Valeu. Tchau, Tchau, tchau.